tecnomarxismo. É esse o mundo para o qual estamos indo. Eles querem uma população insensível e indiferente que possam escravizar, que possam governar, que seja complacente. O que eles querem é obediência. Sinto pena dessas pessoas porque, do jeito que o mundo está indo, não acho que elas estejam psicologicamente preparadas para sobreviver. O universo inteiro está observando o que fazemos. Todos nós estamos conectados a todo o universo. E cada um de nós pode ser um belo raio de luz, se assim quisermos, se escolhermos ser. O que é poder é a capacidade de direcionar e focar nossa atenção. E antes, por muito tempo, a melhor e mais fácil maneira de focar nossa atenção era o dinheiro, certo? Então riqueza não é dinheiro. O que é riqueza é a nossa atenção, a nossa consciência. Mas você precisa escolher importar, você precisa acreditar que você importa. E honestamente, acho que essa é uma mensagem que a elite escondeu de nós propositalmente. Olá, amigos. É um prazer contar para vocês que meu livro What It Takes Southeast Asia foi lançado em inglês e em Bahasa, Indonésia. Vocês podem comprá-lo em Books, Punning Game, ED ou em qualquer uma dessas lojas. Agora, de volta ao programa. Olá, amigos. Hoje temos a honra de receber Zhang Suijin, que tem feito várias análises sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. Zhang, muito obrigado por abrilhantar o nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Guido. Sim. Quero começar falando sobre como foi a sua infância. Você cresceu no Canadá e mencionou que não estava no topo da turma, mas estava entre os melhores. E então você decidiu ir para Yale. E conte-nos o que moldou sua trajetória educacional inicial. Certo. Então, eu cresci como imigrante em Toronto, Canadá, e meus pais eram muito pobres e não tinham muita instrução. Então, teríamos direito à assistência social. Sabe, o Canadá tem um sistema de assistência social muito bom e o sistema de bem-estar social é realmente muito, muito bom. Mas meus pais não falavam inglês, desconheciam o sistema. Então, vivíamos pior que quem recebia assistência social. Nem saíamos de casa, quase não tínhamos carne na mesa. Comíamos vegetais, não tínhamos férias. Só conseguimos um carro quando eu tinha uns 16 anos, então nos mudamos quando eu tinha 6 anos de idade. Então usávamos transporte público para tudo. E o ponto alto da nossa vida era um almoço de dim sum por mês. Então foi uma infância bem difícil. Eu gaguejei durante toda a escola porque sou uma pessoa muito sensível, muito ativa e com muita curiosidade. E o estresse e o trauma de crescer como imigrante em Toronto realmente afetaram meu padrão de fala. E as crianças zombavam de mim porque meu pai cortava meu cabelo. Minha mãe comprava roupas, sabe, em lojas de desconto. E eu usava muitas roupas largas demais porque eram doações de primos. E foi uma criação muito difícil. Meu pai era lavador de pratos e trabalhava em um restaurante. E como você pode imaginar, sendo um imigrante chinês que não falava muito inglês, ele sofreu muito racismo e isso se transferiu para dentro de casa. E meu pai era um homem muito violento e raivoso. Na verdade, ele era professor de ensino médio na China. E ele tinha muito status, muito prestígio, e ele gostava do trabalho dele, mas você sabe, isso foi durante a Revolução Cultural. E quando terminou em 1976, ele procurou a oportunidade de ir para o exterior para construir um futuro melhor para seus filhos. E assim, cresci em um ambiente muito tenso, muito traumático, que basicamente me deixou deprimido e com raiva durante a maior parte da minha vida. E eu queria escapar do meu ambiente. Então me inscrevi para a universidade e queria sair do Canadá. E aparentemente a Ivy League aceitava jovens estudantes promissores. E eu não era assim naquela época. Eu tinha uns 16 anos quando decidi me inscrever para Yale. Eu não era um estudante promissor. Eu assistia desenhos animados, eu realmente não lia muitos livros, mas eu estava determinado a sair do Canadá, então me reinventei. Eu me apresentei como um candidato plausível para Yale e entrei para o time de futebol porque era o time esportivo mais fácil de entrar. Eu não era uma pessoa atlética, mas eles estavam desesperados por recrutas. Eu comecei a ler muitos livros, eu estudei intensivamente para o SAT. Eu cursei as disciplinas mais difíceis e foi pura sorte. Ok, foi sorte. Me candidatei a Harvard e outras 3. Harvard me rejeitou primeiro com uma carta gentil. Pessoal, se Harvard te rejeitar, a sensação é boa. Eles dizem que não é para onde você vai, mas o que você faz.
Ali algo que lembrarei para o resto da minha vida. Agradeço, portanto, a Harvard pela gentil carta. Então, Harvard foi a primeira a me rejeitar, depois Princeton e MIT, e eu pensava que não tinha a mínima chance de entrar em Yale, e acho que quando me candidatei era 1995. Então, era o ano de 1995. E no início de abril, praticamente todas as cartas de decisão já teriam chegado. E em meados de abril, eu ainda não tinha. Recebi notícias de Yale. Então, meio que acabei esquecendo disso. E cheguei à conclusão de que, sabe, o que importava não era o destino. O que importa é a jornada. A verdade é que provei que posso me transformar radicalmente se definir uma meta mais ambiciosa. E por isso fiquei grato pela viagem. E eu simplesmente aceito o fato de que irei para Waterloo, que é uma universidade de engenharia no Canadá. É muito bom, na verdade. Portanto, não fiquei descontente com isso. Mas então, no final de abril, recebi uma carta de Yale. Agora, o que você precisa saber sobre os EUA? No processo de candidatura, você sabe pelo tamanho do envelope se foi aceito ou rejeitado, certo? Então, se eles te aceitarem, é um envelope enorme. Porque eles querem... Você também, espessura, certo? Sim. É muito grosso, porque eles colocam muitos folhetos. Eles querem te convencer a querer ser aceito, certo? Eles querem que você aceite a aceitação deles, certo? Então, normalmente, você já sabe pelo tamanho do envelope se foi aceito ou não. Então, eu recebi um envelope pequeno, certo? E isso basicamente significa rejeição. E sabe, quero dizer, eu já tinha decidido que não seria aceito em Yale, e meio que deixei isso de lado. E eu realmente queria jogar no lixo porque, por que eu iria querer ler mais uma carta de rejeição, né? Então eu estava bem desanimado e eu queria jogar no lixo, mas pensei, não, eu tenho que ler a carta de rejeição porque pode ser que diga algo legal. Então subi para o meu quarto, coloquei minha mochila na cama, me deitei na cama e estava bem escuro. Lembro que o quarto estava bem escuro e eu abri a carta. E a primeira palavra que eu disse, a primeira palavra que estava lá, era parabéns. E aquilo foi um choque. Quero dizer, foi. Foi como se alguém tivesse me dado um soco e eu não sabia o que estava lendo. Então continuei lendo e parecia que Yale tinha me aceitado, mas eu não acreditava. Então a primeira coisa que fiz foi pegar o telefone e ligar para a Universidade de Yale. Levei meia hora. Finalmente consegui comida e um oficial da missão confirmou que eu havia sido aceito em Yale. Isso mudou minha vida para sempre, porque ir para Yale, claro, me abriu as portas para o mundo inteiro. Para mim. Uau! Fale sobre a redação que você escreveu. Quando eu era estudante do ensino médio, frequentava uma escola secundária normal em Toronto. Meu mundo era muito limitado e eu não tinha intermediários, sabe? Eles são chamados de redatores e ajudam você a escrever as redações. Eu não conhecia ninguém que tivesse estudado em Yale e que pudesse me orientar nesse processo. Então, acabei de escrever uma redação bem banal. Quer dizer, eu escrevi sobre meu amor por Richard Feynman. No ensino médio, me apaixonei por física quântica e vi todas as palestras do Richard Feynman. Acho que ele é o maior educador científico de todos os tempos. Então escrevi sobre meu amor por Richard Feynman e como eu mesmo queria seguir carreira em física de partículas. E aí fiz isso por um ano em Yale e desisti porque percebi que não nasci para ser físico de partículas. Passei para o outro extremo, que foi a poesia inglesa. Então, passei da física de partículas para a poesia inglesa. Você sabe alguma coisa sobre literatura inglesa ou poesia inglesa? Nada. Foi aleatório? Nada. Sim, eu sei. Quero dizer, era uma educação padrão das escolas públicas de Toronto. Então, no ensino médio, você sabe, você lê. Hamlet, você leu Júlio César, mas também leu muita ficção canadense ruim. Eles fazem você ler ficção canadense ruim. Eles fazem você ler Alice Munro, Margaret Atwood. E quero dizer, elas são boas escritoras. Mas quando você é um estudante do ensino médio, imigrante chinês, Alice Munro e Margaret Atwood não estão falando com você. Você não se conecta com os protagonistas delas. E eu realmente não me importava com menopausa. Eu realmente não me importava com essas coisas, sabe? E isso me desanimou. Mas quando fui para Yale, o ótimo de Yale é que é uma faculdade de artes liberais, certo? Então, eles incentivam você a fazer uma ampla variedade de disciplinas. Existem 4 agrupamentos. Tem as línguas, as humanidades, as ciências sociais e as ciências exatas. E você deve fazer certos cursos em cada um dos 4 agrupamentos. Então, eu fui obrigado a fazer literatura inglesa e eu me apaixonei. Quer dizer, no primeiro semestre, lemos livros dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Então lemos Spenser, A Rainha das Fadas. Lemos Chaucer, Os Contos de Canterbury e Andrew Marvell.
E eu nunca ouvi falar dessas pessoas na minha vida, mas há algo de especial na poesia. Era como se houvesse na página quase uma faísca divina. Era quase como se as palavras ganhassem vida em forma de poesia. E isso meio que me impulsionou, ou meio que me atraiu, me seduziu a querer saber mais. No segundo semestre, começamos a ler Paraíso Perdido. E eu amo Paraíso Perdido. Quero dizer, foi nesse momento que tudo fez sentido. Tipo, uau, John Milton é um gênio. Essa poesia é obra de Deus. Quero dizer, John Milton era esse profeta. E Deus estava, através dele, falando a verdade para o mundo. E foi aí que me apaixonei por poesia. Então, John Milton foi um grande avanço. John Keats foi um grande avanço em sua época, mas Yeats foi um avanço que ele alcançou. Eliot. E foi aí que eu percebi que queria fazer isso pelo resto da minha vida. Talvez não. Pesquise sobre literatura inglesa, porque, como você pode imaginar, provavelmente já sabe disso, mas o meio acadêmico pode ser muito árido. Você sabe, você fica muito focado em temas muito específicos, e eu era alguém que pensava de forma muito ampla. Eu era muito curioso. Eu sentia que, tentar entender o mundo através de uma lente literária, tentar ler as pessoas como se fossem um livro, tentando decifrar uma pessoa, analisando sua linguagem, era algo fascinante. Isso era muito atraente para mim. E eu recebi um treinamento muito sólido nisso. E isso é algo que eu carreguei comigo pelo resto da minha vida, porque depois de Yale eu fui jornalista. E como jornalista você precisa ter empatia. Você precisa tentar ver as coisas pela perspectiva dos outros. Então, essa formação em literatura foi muito importante para isso. Eu fui professor, eu ainda sou professor. E como você pode imaginar, a literatura te proporciona uma comunicação muito forte. E essa educação realmente me capacitou para o resto da minha vida. Você já teve alguma curiosidade em relação a assuntos russos ou chineses? Tolstói, Dostoiévski? Certo. Então, mais uma vez, você recebeu uma formação muito abrangente em Yale. É fascinante a cultura, a história e a literatura russas. Então, eu li Tolstói. Eu adoro Ana Karenina. Li isso em Yale. É um livro maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Passei muito tempo focando na Revolução Russa. Então lemos Vladimir Lenin, lemos Marx, estávamos tentando entender a Revolução Russa. Eu fiz um curso sobre história russa, que acredito ter sido ministrado por Peter Steinberg, e ele é um historiador russo muito renomado, e foi um curso maravilhoso. E sim, então eu realmente tenho um certo conhecimento nessa área, sim. Porque eu imaginaria que, você falou bastante sobre como grandes estruturas são moldadas por ideologias e, como o marxismo, o socialismo, o comunismo, o capitalismo. Quero dizer, muita coisa disso teria sido moldada por muitas leituras que vieram da Rússia e de outros países europeus. E claro, você sabe, do Reino Unido e dos Estados Unidos. E aí, você já ouviu falar da Sociedade Secreta de Yale, a Bones and Skulls? Certo. Então, quer dizer, todo mundo sabe disso, mas mesmo em Yale existe uma hierarquia. E a Skull and Bones está no topo da lista. Então, eu não sabia disso quando entrei em Yale pela primeira vez. Mas, se você vem do sistema de internato de escolas particulares, e muitos alunos de Yale vieram desse sistema, como Groton, Andover, Exeter e St. Paul's, eles sabiam que o objetivo de ir para Yale era tentar entrar em uma dessas sociedades secretas. No seu último ano, é o mesmo sistema em Princeton e Harvard, onde, existe uma hierarquia e o verdadeiro objetivo de uma universidade é provar o seu valor social. Mas eu não sabia disso. Quer dizer, eu era só uma imigrante chinesa pobre que veio parar em Yale, vinda de Toronto. Então eu era muito ingênua em relação a Yale, e eu pensava, bem, o objetivo de ir para Yale é obter uma educação, certo? O objetivo de Yale é ler bons livros, conversar com seus professores e abrir a mente. E foi isso que eu fiz durante 4 anos. Mas eu realmente não participava muito do lado social. Eu também não me envolvia muito, na política, onde, você faz amigos, entra nos clubes certos. Mas isso é tudo o que eu sei sobre Skull and Bones. Ok. Assim, na Skull and Bones, todos os anos, 12 jovens são selecionados. Ok? Eles são... 12 ou 15? Com licença? Eu pensei que fossem 15. Agora são 12 horas. Ok. Achei que fossem 12, mas talvez 15. Ok. Então talvez 15. Talvez uns 12. Ok. Mas você não se candidata. Você foi selecionado. Ok. Significa que lhe disseram para ir a um determinado lugar. Então você está selecionado. Essa é a primeira coisa que eu sei. A segunda coisa que sei é que esses 15 selecionados vêm de origens muito diversas. Basta observar quem entra
É sempre uma pessoa com um histórico religioso fanático. É mais uma pessoa cujo pai é um ex-aluno famoso. Outra pessoa vai entrar para a política. Outra pessoa é editora do Yale Daily News. Outra pessoa é chefe do Grêmio Estudantil. Então, os 15, a ideia é que seja diverso e, de certa forma, já está predeterminado. E, sabe, as pessoas vão passar muito tempo disputando o cargo de editor do jornal Yale Daily News. Ok, eu sei disso e vou te contar uma coisa engraçada. Sou da turma de 1999. Aparentemente, era uma turma medíocre. E foi assim que eu entrei. E então, naquele ano, eu sabia quem meu amigo era o editor do Yale Daily News. E ele ficou tão irritado por não ter sido escolhido para entrar no Scrum Bonus que ele criou a própria sociedade secreta. E sabe, ele era rico. Então, mas assim, isso mostra o quão absurda é a competição, sabe? Em torno de entrar nessas sociedades secretas. E então, sim, ele e outras pessoas criaram a própria sociedade secreta. Ele achava que, sabe, eu não sou o editor do Yale Daily News. Então eu preciso ser. Mas aparentemente não é tão rigoroso assim. A terceira coisa que vou dizer sobre o Scrum Bonus é que as pessoas que eu conheço que entraram no Scrum Bonus são, na verdade, pessoas bem discretas. Elas não são pessoas que você pensaria que são intelectualmente vibrantes e carismáticas. São pessoas bem discretas. E eu acho que muito disso é assim. Eles sabem como o sistema funciona e meio que já nasceram nessa posição, então sabem como navegar por esse sistema. Conheço o Skull and Bones, mas sinceramente eu estava em outro mundo. Eu era bastante marginalizado e alienado em Yale. Naquela época, você tinha a sensação de que esse era meio que o caminho para alguém se tornar poderoso, ficar rico ou algo assim? Que isso era uma pré-condição para alguém pertencer a algum ritual, sabe? Alguma atividade para ser poderoso ou rico, para ter fortuna ou qualquer outra coisa, em uma posição de liderança ou autoridade. Certo. Então, mais uma vez, eu era muito ingênuo quando estava em Yale, sabe? Eu era uma pessoa pobre, não tenho a mínima ideia de como funciona a eletricidade. Portanto, acredito exatamente no oposto, que o mundo é regido por ideias. Então, ser capaz de gerar as melhores ideias de alguma forma, naturalmente, não sei como, mas de certa forma naturalmente. Você se encaixa em imagens de poder e assim o mundo é governado por uma hierarquia de ideias. E as pessoas no topo são aquelas que têm as melhores ideias e as pessoas na base têm as piores ideias. Então é uma meritocracia. E está em Yale, e você sabe, Yale se orgulhava superficialmente, ostensivamente de ser assim. Na verdade não é bem assim, mas sabe, eu não sabia de nada. Eu era ingênuo e fiquei muito grato por ter conseguido uma bolsa integral para estudar em Yale. Então, eu acreditava que era assim que Yale funcionava e que era assim que o mundo inteiro funcionava. E como você pode imaginar, eu levei um choque e uma surpresa quando realmente saí para o mundo e percebi isso. Não é assim que o mundo funciona, cara. É tudo guanxi. É tudo sobre quem você conhece. E por mais de 10 anos eu fiquei muito deprimido. Fiquei muito irritado porque, sabe, eu me coloquei na sala de aula em Yale, não consegui participar de bônus. Eu não me tornei um erudito mundial. Mas na sala de aula, sabe, é quase um combate de gladiadores de ideias. Quer dizer, eu era um guerreiro muito habilidoso. Quer dizer, eu tinha algumas coisas muito interessantes para dizer em sala de aula. E então meus professores, sabe, eles tinham uma opinião muito positiva sobre mim e eles estavam bastante confiantes de que eu teria sucesso na vida. Então, eu saio pelo mundo e, sabe, é um fracasso atrás do outro. Eu fracassei como jornalista. Eu fracassei como professor. Não consegui encontrar emprego. Fiquei extremamente frustrado. Fiquei muito zangado e isso me levou a uma profunda depressão, da qual, aliás, hoje sou muito grato porque isso realmente me chocou, me traumatizou a ponto de me fazer repensar como o mundo funciona. E eu acho que sem esses 4 ou 5 anos de depressão profunda, de simplesmente ficar em casa, sentindo pena de mim mesmo e odiando o mundo, não teria sido possível me reerguer e ter uma compreensão mais sutil e sofisticada do mundo. E eu sei disso porque tenho muitos amigos que estudaram em Yale, Harvard e Princeton. E são pessoas muito bem-sucedidas, muito ricas. E quando começamos a falar sobre eventos mundiais, sobre Donald Trump, sobre Vladimir Putin, sobre essa guerra na Rússia, sobre a guerra no Irã, eles não entendem, cara. Mas, sabe, eles ainda estão presos naquela mentalidade da CNN, do New York Times, de que, sabe, o Trump é simplesmente insano. E depois que ele sair do cargo, daqui a uns 3 anos, quero dizer, ele ainda vai estar por aí por muito tempo, certo?
Mas, uma vez que ele sair do cargo, as coisas vão voltar a 2020. As coisas vão voltar ao normal. E também é possível que os democratas vençam as eleições de meio de mandato em novembro, e então ele será impeachado. E aí voltaremos ao normal. Essa guerra vai funcionar e vamos voltar ao normal. Não se preocupe, vamos voltar ao normal. Então eles estão com a cabeça enfiada na areia. E sabe de uma coisa? Vou ser honesto com você. Eu sinto pena dessas pessoas. Porque o mundo como está, do jeito que as coisas estão indo, eu não acho que essas pessoas estejam psicologicamente preparadas para sobreviver. Bem assustador, cara. Quero retomar o tema do jornalismo e depois volto para o ZEUA e Trump e tudo isso. Como você enxerga o jornalismo em termos de sua evolução de 1995 até hoje? Quer dizer, sabe, nós estávamos reféns da cultura dominante, né, nos anos 80, 90, provavelmente até o início dos anos 2000. Mas agora as pessoas, eu acho, não estão olhando para a cultura mainstream da mesma forma que as pessoas a olhavam nos anos 80 e 90. Como você acha que o jornalismo evoluiu até recentemente ou hoje em dia? E como você acha que isso vai evoluir no futuro para o benefício da humanidade? Certo. Então, deixe-me começar com uma história. Então, o ano é 1999. E eu tinha acabado de me formar em Yale. E fui a Pequim para aprender o idioma, para me familiarizar com a cultura chinesa. Porque, sabe, eu sou chinês, mas crescendo em Toronto e estudando em Yale, eu realmente não sabia disso. Então, eu queria redescobrir minhas raízes, tentar realmente me entender. Além disso, eu me sentia muito sozinha e queria fazer amigos. Então, eu fui para Pequim e, por pura coincidência, um escritor americano muito famoso chamado Gay Talese estava em Pequim pela primeira vez na vida pesquisando uma matéria e ele não falava chinês. E por meio de um amigo em comum, fui apresentada ao Gay Talese e fui sua tradutora por 6 meses. E essa foi realmente a melhor educação que alguém poderia ter como jornalista, ou aspirante a jornalista. E ele realmente me inspirou a querer ser jornalista. E sabe, o Gay Talese é um jornalista à moda antiga. Quero dizer, ele realmente personifica a era de ouro do jornalismo, quando, sabe, os jornalistas faziam parte da história e estavam fazendo história. O livro dele, Thy Neighbor's Wife, realmente mudou o discurso sexual americano nos anos 1980. E sabe, ele conhecia todo mundo. Quero dizer, ele era amigo do Donald Trump. Ele era amigo de todo mundo nos Estados Unidos naquela época. E, sabe, só de estar com ele, primeiro de tudo, me fez idealizar o jornalismo e pensar que o jornalismo é realmente sobre a busca pela verdade. Porque era isso que ele me dizia todos os dias. Jantávamos juntos, sabe? Tipo, jornalistas estão fazendo história, eles são aqueles que registram a história. E eles registram a história a partir de uma perspectiva crítica, porque a maioria dos jornalistas, quero dizer, quando ele era jornalista, a maioria era de classe trabalhadora. Quero dizer, ele não era formado em Yale, ele não era um WASP, ele não era da elite tradicional. Ele era filho de imigrantes italianos que cresceu em Ocean City, Nova Jersey, e ele sofreu muito racismo. Discriminação quando cresceu, e isso o tornou um estranho na América e permitiu que ele enxergasse os Estados Unidos de uma forma mais sutil, mais crítica. Se você realmente ler as reportagens dele dos primeiros tempos de sua carreira no New York Times, as reportagens sobre Floyd Patterson, perceberá que ele tinha uma verdadeira compaixão pelos desfavorecidos, pelos oprimidos. Certo. Ele comenta que nunca quis entrevistar os vencedores de uma partida esportiva. Ele sempre quis entrevistar os perdedores de uma partida esportiva, porque essa era uma narrativa humana muito mais envolvente. Então ele teve um impacto profundo na forma como eu me via como jornalista, assim como no jornalismo em geral. E assim, passei a enxergar o jornalismo realmente como uma luta pela verdade, uma luta pelo homem comum. E essa foi uma postura que mantive por muito tempo, até 2016. Certo, 2016 foi quando Donald Trump venceu. E então, depois de 2016, o jornalismo quebrou, certo? Quero dizer, antes disso, o jornalismo se orgulhava de ser pelo menos justo e equilibrado. Mas em 2016, quando Donald Trump venceu, o jornalismo simplesmente desenvolveu a síndrome de descompensação por Trump. E então, os jornalistas começaram a se alinhar com o aparato de segurança nacional, certo? Pessoas como John Brennan. E essas pessoas, esses espiões, passaram a ter destaque na mídia e estavam promovendo farsas como o Russiagate, certo? Trump, na verdade, é um espião de Putin. E Trump venceu a eleição porque os russos manipularam a eleição a favor dele. E eu vi, o declínio gradual do jornalismo, e então, depois disso, veio a questão da Covid.
E eu estava na China naquela época. E não achei que fosse algo tão grave, mas o jornalismo estava retratando aquilo como se fosse, sabe, um apocalipse. E depois, claro, veio a guerra na Ucrânia. E quero dizer, aquilo foi puro sensacionalismo, né? Quero dizer, em vez de tentar reportar a guerra de uma forma justa e equilibrada, era só, sabe, a Rússia é esse império do mal que está prestes a colapsar a qualquer momento. A Ucrânia é heróica e não abordavam nenhuma das questões históricas por trás dessa guerra e o fato de que, sabe, o batalhão de assalto é formado por um bando de neonazistas. Eles nunca mencionavam isso. Você aprende em mídias independentes, como no programa do Jimmy Dore. Quando a guerra na Ucrânia começou, eu já havia deixado o jornalismo. Agora eu mudei para a internet. Eu assistia muito ao Jimmy Dore. Eu estava assistindo muito ao programa do Tucker Carlson. Naquela época, eu era um grande fã de Tucker Carlson, porque ele era o único que realmente falava a verdade sobre o mundo. Oh, sim. Sim. E eu tento impedir a guerra. Sim, exatamente. Tento evitar a guerra pela terceira vez. Sim. Na verdade, vou conversar com um terceiro Carlson na próxima semana. Temos um horário de conversa agendado de 2 horas. Estou muito animado com isso. Porque, sabe, como você disse, ele tem se esforçado ao máximo nos últimos 10 anos. Tentar impedir que os Estados Unidos implodam é como cometer suicídio. Sabe, foi ele quem tentou impedir a guerra na Ucrânia, mas ele fez isso se pudesse impedir esta guerra no Irã. Como você deve se lembrar, em janeiro de 2020, o presidente Trump ordenou o assassinato de Qassem Soleimani, que é o Soleimani, certo? E isso é uma declaração de guerra, certo? E então havia um medo real de que Trump ordenasse uma guerra em grande escala contra o Iraque. E, sabe, o Tucker Carlson, para seu crédito, voou até Mar-a-Lago para, sabe, dizer ao Trump, você não pode fazer isso, você vai trair sua base, você vai destruir sua carreira política. E funcionou. Então Tucker Carlson, em 2020, nos salvou de um apocalipse nuclear. E eu realmente escrevi para o Gay Talese e disse, temos que agradecer ao Tucker Carlson porque ele salvou o mundo. Infelizmente, isso não vai ajudar hoje, mas é isso. Bem, sobre o último ponto do jornalismo, considerando o quanto o jornalismo tem sido, de certa forma, controlado pelo Estado ou por forças oligárquicas, como você acha que o jornalismo vai precisar se normalizar para o benefício da humanidade? Você acha que o podcast é o caminho a seguir? Sabe, para que haja mais busca pela verdade em vez de busca por correção política. Certo? Então, eu acho que o jornalismo, por muito tempo, esteve em uma posição muito privilegiada. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve o surgimento do grande jornalismo impresso, do grande jornalismo televisivo, e o jornalismo era realmente o principal espaço de informação para as pessoas. Ele foi capaz de criar uma estrutura nacional, uma narrativa nacional na qual todos acreditavam. Mas agora o que estamos vendo é uma fragmentação gradual, uma divisão, e as pessoas agora entram em suas próprias bolhas. Então, quero dizer, a resposta corporativa, claro, é a IA, onde a IA consegue moderar para você a sua visão de mundo. E é por isso que essas empresas estão investindo tanto nisso. Esses assistentes de IA, certo? Então, esses assistentes de IA, você nem deveria mais ler livros. IAs leem o livro por você e explicam tudo. Esqueça ler notícias. O assistente de IA vai interpretar as notícias para você. E acho que esse é o plano onde querem usar a IA para criar essas matrizes individuais para cada pessoa, para que a consciência seja controlada de forma centralizada. Então, eu acho que esse é o plano. Mas eu acho que a solução para nós, como seres humanos, é sermos mais proativos em buscar nossas próprias informações, sermos curiosos, questionarmos, querermos debater, termos coragem de admitir que estamos errados, termos coragem de procurar pessoas com quem discordamos e termos coragem de debater com elas e abrir a mente. Acho que esse tem que ser o futuro. Mas, como você apontou, estamos em um ponto de inflexão onde o jornalismo corporativo está morto. Veja Barry Weiss na CBS News, certo? Quem vai assistir aquela porcaria, não é? Larry Ellison comprou o TikTok e agora as pessoas estão migrando para outras plataformas. Agora eles compraram a CNN e a CNN comercial com a CBS News. Isso vai prejudicar toda a mídia corporativa, certo? Eles estão tentando controlar a narrativa porque estão desesperados e ansiosos. Mas quando você faz isso, só afasta as pessoas. E assim, é possível que as pessoas migrem para a IA. E é isso que, obviamente, Sam Altman e seus investidores querem.
Mas a verdadeira solução é reconhecermos que temos nossa própria responsabilidade individual, de buscar a verdade por nós mesmos e de formular nossa própria compreensão do mundo. Não podemos depender de um apresentador nem no que devemos pensar. Agora pense por si mesmo. Bem, eu acho que a preocupação com as plataformas de IA já existentes, não todas, mas a maioria delas, é que elas buscam mais a correção política. Mas eu acho que isso é impulsionado estruturalmente pelo fato de serem de código fechado e com fins lucrativos. E eu acho que o caminho a seguir, se quisermos extrair a verdade do sistema para a humanidade, é garantir que mantenhamos o código aberto e sem fins lucrativos. Você sabe, um tipo de plataforma de IA que vai garantir e assegurar, sabe, a democratização da informação e das ideias. Acho que a transparência é o que importa, concordo totalmente com você. Transparência e abertura. Sim, eu quero. O próximo grande tema para o qual quero mudar é realmente a ordem internacional baseada em regras. Pedido, certo? Você falou bastante sobre a evolução da ordem pré-existente, como o consenso de Washington, Bretton Woods e tudo mais, certo? Como você vê a evolução disso até agora e como será no futuro? Certo. Então, antes dessa ordem internacional baseada em regras, existia o mundo bipolar, certo? A Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. E quando a União Soviética entrou em colapso, os Estados Unidos puderam reimaginar o mundo da maneira que desejassem. E assim George H.C. Bush cunhou a famosa frase Nova Ordem Mundial, certo? E a Nova Ordem Mundial significava simplesmente a ordem internacional baseada em regras, onde os Estados Unidos seriam a potência hegemônica. Seria uma medida de aplicação da lei, mas também respeitaria as Nações Unidas, a OMC, essas organizações multilaterais que sustentariam a nova ordem mundial. E isso funcionou espetacularmente bem durante muito tempo, mas o problema, claro, é que quando você é a potência hegemônica, é difícil não se corromper, é difícil não desenvolver arrogância. E foi isso que nos levou a essas guerras no Oriente Médio, onde os Estados Unidos, sem motivo específico, destruíram o Afeganistão, o Iraque, a Líbia e a Síria. As pessoas não se lembram disso, mas nos anos 1980, Líbia, Síria e Iraque não eram países islâmicos. Eram sociedades vibrantes, de classe média, bem educadas e prósperas. E agora, se você for à Líbia, Síria e Iraque, estão completamente destruídas. E esses milhões de refugiados são forçados a buscar abrigo na Europa, o que também está causando muitos problemas. Portanto, as guerras no Oriente Médio foram simplesmente crimes de guerra. E então, claro, o outro grande acontecimento foi a grande crise financeira de 2008, quando os Estados Unidos deixaram de ser uma potência manufatureira e passaram a focar apenas na financeirização. Ou seja, pegando toda essa riqueza do mundo e desenvolvendo esses ativos financeiros arriscados para as pessoas apostarem derivativos, certo? E isso acabou levando à crise do subprime e ao colapso da economia global. E se não fossem realmente os chineses, a economia global teria colapsado, certo? Porque lembre-se, foram os chineses que salvaram o mundo ao focar na construção de infraestrutura. Mas o grande ponto é que em 2008, 2009, nada mudou, certo? Ninguém foi preso por enganar o público americano. A maioria dos americanos perdeu suas casas, mas isso realmente não importou porque eles eram pobres. Você sabe, o Obama assumiu o cargo em 2008 com o slogan Esperança e Mudança. E naquele momento ele tinha uma escolha. Ele poderia socorrer os proprietários de imóveis, certo? A maioria do público americano, e a maioria dessas pessoas era, na verdade, negra, afro-americana, certo? Ou você poderia socorrer os bancos que eram responsáveis pelo colapso. E o que os especialistas diziam era, você não pode socorrer os bancos porque isso criaria um risco moral. Eles simplesmente continuariam fazendo isso repetidas vezes. E claro, o Obama socorreu os bancos. Bancos, porque toda a equipe dele era composta por essas pessoas de Wall Street, pessoas como Tim Geithner, e havia os Summers. Então Wall Street foi socorrida. Então os jornalistas perguntaram, sabe para o governo, por que vocês socorreram? Por que vocês não socorreram o povo americano? Se vocês ajudaram Wall Street, também poderiam ajudar o povo americano, certo? Por que não simplesmente, perdoar as hipotecas deles? São apenas americanos comuns, trabalhadores. Eles precisam de um lugar para morar, cara. E a outra resposta veio do governo Obama. Risco moral, entendeu? Risco moral. Não queríamos criar uma situação em que os pobres se tornassem preguiçosos e complacentes demais, certo? Queremos dar-lhes uma lição.
Então, esse é o mundo em que vivemos hoje, onde os Estados Unidos não são mais uma democracia, é uma oligarquia. E foi isso que levou à ascensão de Donald Trump, porque Donald Trump basicamente disse que iria colapsar esse sistema. Eu vou destruir a oligarquia e representar os Estados Unidos em primeiro lugar, certo? Vamos expulsar os imigrantes para que os americanos comuns possam ter acesso a bons empregos. Vamos destruir essa ordem nacional baseada em regras, onde todos nos enganam, certo? Especialmente os chineses. Eles roubam de nós. Pegam nossa tecnologia. Americanos são confiantes e generosos demais. Essa é a mensagem. Isso impactou o público americano em 2016 e ainda impacta. Uau! Sabe, intuitivamente seria de se esperar que durante a unipolaridade fosse muito fácil transnacionalizar qualquer narrativa específica, não é? Com intuição. Na medida em que acreditamos que a unipolaridade vai dar lugar à multipolaridade, você acha que vai ser tão fácil assim? Ou será mais difícil transnacionalizar qualquer narrativa específica? Olha, o que eu acho que está acontecendo no mundo agora não é necessariamente um conflito global entre diferentes estados-nação. É mais uma guerra civil dentro desses diferentes estados-nação, se é que faz sentido. Então, vamos olhar para os Estados Unidos. O Trump realmente se importa com a Venezuela? Ele realmente se importa com o Irã? Ele realmente se importa com esses lugares? Eu acho que não. Ele nunca esteve nesses lugares. Sabe? Ele é um indivíduo pragmático. O que ele mais se importa, antes de tudo, é se vingar do que aconteceu em 2020. Na cabeça do Trump, ele venceu a eleição de 2020 de forma justa. E a elite, os democratas, o trapacearam, certo? 6 bilhões de dólares foram gastos nessa eleição pelos democratas contra o Trump. Existe algo chamado maré azul, certo? Então, o que aconteceu foi que, alguns dias antes da eleição, Bernie Sanders foi ao programa do Jimmy Kimmel. E vocês podem simplesmente pesquisar isso no Google, certo? Está na internet. Bernie Sanders estava no programa do Jimmy Kimmel e disse o seguinte: certo, aqui está o que vai acontecer em novembro. Na primeira noite vai parecer que o Trump venceu. Wisconsin, Pensilvânia e Michigan vão para o lado do Trump. Estou dizendo agora, não entrem em pânico. Fiquem calmos. Por quê? Porque existem essas cédulas enviadas pelo correio e são milhões delas. Mas vai levar tempo para chegarem. E em 2 semanas, eu garanto que haverá uma onda azul e ela vai reverter os resultados em Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Foi isso que ele disse. Novamente, você pode pesquisar isso no Google, está online. Ainda está lá no YouTube. Como ele sabia disso? Como ele poderia saber disso? E por que ele iria ao programa do Jimmy Kimmel e contaria isso ao mundo? Então, quer dizer, o que aconteceu foi suspeito, certo? Mas então eu não estou dizendo que foi roubado. Tipo, eu não quero que você seja processado. Ok. Mas na mente de Trump foi roubado. Mas não só isso, né? O que aconteceu depois da eleição, claro, foi o 6 de janeiro. E nós temos muitas evidências. E você sabe, o Tucker Carlson relatou isso muito bem, que aquilo foi encenado. Que houve envolvimento do Deep State na orquestração desses tumultos. E depois eles chamaram aquilo de sedição. E todo o objetivo daquilo era, claro, tornar Trump inelegível para uma reeleição. Nunca mais. Eles queriam eliminar a ameaça de Trump. E então, o que aconteceu depois, claro, foi que quando Trump já estava fora do cargo, houve as buscas em Mar-a-Lago, onde tentaram colocá-lo na prisão. Houve todos esses processos contra Trump, e ele perdeu bilhões de dólares nesses processos. Houve ataques contra o negócio da família dele. Quero dizer, eles realmente tentaram destruí-lo, e isso forçou Trump a voltar a... Ele venceu as eleições em 2024, e pelo que aconteceu em 2020, toda a sua preocupação agora é se vingar dos democratas. Eles estão tentando destruir o Estado profundo. Mas não se pode pensar no Estado profundo assim. Não é assim que funciona. Washington, D.C. Funciona? Mas se você atacar o Estado profundo, ataque o Estado profundo pelas suas margens, entendeu? E quais são as margens? Bem, a Venezuela é uma margem, certo? Então, como você sabe, em agosto passado, ele começou a mobilizar a Marinha Americana para o Caribe. E ele disse que está fazendo isso para acabar com o narcotráfico. Ok. E todo mundo fica tipo, não, isso é um completo absurdo. Por que você está fazendo isso? Ok. Mas vamos acreditar na palavra dele. Por que ele faria isso? E a resposta é a CIA, o Estado Profundo. Grande parte do financiamento vem, na verdade, do narcotráfico. A CIA é notório por ser o maior traficante de drogas do mundo. Ok. Então voltemos ao escândalo Irã-Contras, certo? Lembre-se também do Afeganistão. Antes da chegada dos americanos, o Talibã já havia erradicado o comércio de ópio no Afeganistão. Os americanos voltam, e o que acontece? Soldados americanos estão protegendo campos de papoula.
E para onde vai esse ópio? Vai para a família Sacrifice nos Estados Unidos, para que eles possam produzir uma crise de opiáceos nos Estados Unidos que mata milhares de americanos comuns, sabe? Então, você pode argumentar legitimamente que Trump realmente queria combater o narcotráfico porque ele sabia que essa era uma grande fonte de fundos ilícitos para esse estado profundo. E por isso ele queria minar o estado profundo. Agora você tem o Trump formando basicamente sua polícia secreta, o ICE, certo? Então acho melhor enxergar o mundo como uma expressão da guerra civil que está acontecendo nos Estados Unidos, em vez de realmente uma guerra. Entre nações. Posso entender que você ainda acredita que a classe dominante ainda vai conseguir continuar governando o mundo? E se essa for a premissa, então o mundo realmente não vai passar da unipolaridade para a multipolaridade. Porque o mesmo grupo de pessoas em todo o mundo vai ficar por aí dizendo a todos o que fazer. Será que essa é a maneira correta de pensar? Certo. Então, em teoria, isso é verdade. Ok. Mas isso é uma ressalva. E a ressalva é a seguinte. E Peter Turchin aborda esse tema em sua obra. Ele tem uma teoria chamada elite da produção. Então, a elite sempre vai governar sobre nós. O problema é que eles têm filhos demais e todos querem governar. E então é um jogo de soma zero, certo? E o que estamos vendo agora nos Estados Unidos e possivelmente ao redor do mundo é uma batalha entre diferentes elites que querem impor sua própria realidade ao mundo. Ok, então, para simplificar bastante, nos Estados Unidos agora você tem duas grandes elites. A primeira elite é uma elite tradicional do capital transnacional, Wall Street, City de Londres, Dubai, Hong Kong, certo? Eles estão no poder há muito tempo. Eles estavam no poder durante os anos Clinton e durante os anos Obama, certo? Essa é a elite financeira. E agora surge um novo poder que quer desafiá-los e derrubá-los. E trata-se realmente da elite tecnológica, Vale do Silício. E o que eles querem fazer é substituir o ZEWA, sistema de dólar com sistema de IA, certo? E é por isso. Certo, então, vamos colocar isso em termos concretos. Vamos analisar o ano de 2008, quando Obama resgatou Wall Street, certo? E isso demonstra que a elite do capital transnacional é transcendente porque consegue controlar as alavancas do governo. Eles têm capacidade para direcionar as políticas governamentais. Se avançarmos para os dias de hoje, o que está acontecendo é que a IA, essas empresas de IA, NVIDIA, OpenAI e Microsoft, estão construindo esses data centers por toda a América. Agora, todos nós sabemos que esses data centers não dão lucro, também sabemos que é uma bolha de IA, mas eles não se importam porque sabem que se essa bolha estourar, o governo americano, Trump, vai resgatá-los. Porque controlam as alavancas do governo, assim como a Liga Financeira controlou as alavancas do governo em 2008 e 2009. Uau, agora a IA é apenas provável que isso intensifique ainda mais o elitismo já existente. Quer dizer, nós lemos vários livros, um dos quais foi escrito por Daron Acemoglu, chamado Poder e Progresso, que fala sobre como o salário médio aumentou anualmente em 2,5% de 1945 a 1973, mas depois disso foi por volta da época em que a internet começou a ganhar força. O salário médio passou a crescer anualmente menos de 0,5%. Isso só me mostra, pelo menos intuitivamente, que a inovação tecnológica não leva necessariamente à prosperidade compartilhada. Agora, com a IA, isso só vai elitizar ainda mais. Então isso parece ser ainda mais útil para a classe elitista, certo? Mas você está certo quanto a isso? A classe elitista tem muitos filhos e acho que vai ser um pouco mais difícil de administrar. Ainda existe um certo grau, se não um alto grau de elitização daqui para frente. Assim, a multipolaridade ainda vai permitir a transnacionalização de qualquer narrativa ou de algumas narrativas. Isso está correto? É. Então, novamente, estamos mudando de uma narrativa que focava em finanças. Quão refinada, como era essa alquimia que podia criar riqueza infinita? Então, volte para a bolha das .com, certo? Isso foi por volta de 2000 e todo mundo ficou tipo, espera um minuto. Essas empresas de internet realmente estão fazendo alguma coisa? Tipo, sabe, tinha uma coisa chamada Pets.com, que valia bilhões de dólares, mesmo que ninguém realmente soubesse o que eles faziam. Mas havia muitas empresas assim e todo mundo dizia, isso é uma bolha, e então, naquela época era tipo, você não entende, cara. Este é um novo mundo de alquimia financeira, onde o crescimento é ilimitado. É um mundo de abundância. Então, o mercado de ações continua subindo e subindo e subindo. E então, claro, isso levou ao estouro da bolha das .com. Então, sim.
Mas, sabe, agora é a mesma narrativa, só que em vez de, sei lá, o mercado de ações, agora é a IA. IA. E Todo mundo fica tipo, sabe, o que diabos a IA faz? Porque nenhuma dessas empresas é realmente lucrativa. Tipo, a OpenAI não gera lucro nenhum. E é tudo tipo financiamento circular, né? Então é só uma bolha prestes a estourar. E você conversa com o pessoal de IA, eles dizem, você não entende, cara. A IA vai transformar a humanidade. A IA vai criar um mundo de abundância. Ninguém vai precisar trabalhar mais. Então é um novo mundo. E por isso você não precisa se preocupar com isso. Então, na verdade, é a mesma narrativa, só que com jogadores diferentes, né? E é isso que está acontecendo. discuta como a IA irá substituir a Fiat e como a IA será capaz de criar a ilusão de Deus e como a IA será capaz de criar a ilusão do anticristo e tudo mais, assunto sobre o qual você tem falado bastante. Ok, tudo bem. Essa é uma ótima pergunta, mas preciso ir devagar para garantir que estou me fazendo entender. Ok, tudo bem. Certo. Assim, a ideia central é a alegoria da caverna de Platão. Então, na caverna, todos estão sentados e acorrentados ao chão. Ok, você está apenas acorrentado. Então você não pode se mexer. Até seu pescoço está acorrentado, então você não pode se virar e olhar para trás, entendeu? Então, todos estão enfileirados olhando para uma parede vazia, ok? E então, atrás de todos, há um grande fogo. E existem pessoas, a elite, que são capazes de pegar marionetes de papel e projetar sombras nessa parede. E porque ninguém conhece outra realidade além daquela em que vivem. Ao observá-los, eles alucinam uma nova realidade e dão nomes a esses bonecos. Eles criam sua própria linguagem. Eles contam histórias. Ok, e essa é a principal ideia que precisamos entender. Nós, como humanos, criamos nossa própria realidade. Nós alucinamos a realidade. Nós projetamos a realidade. Então, a realidade é apenas uma consciência coletiva. Seja lá o que acreditamos que a realidade seja, ela é. Então, poder é a capacidade de direcionar e focar nossa atenção. E antes, por muito tempo, a melhor e mais fácil maneira de focar nossa atenção era o dinheiro. Então, riqueza não é dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta para extrair e armazenar riqueza. O que é riqueza, na verdade, é a nossa atenção, a nossa consciência. Ok, então pense na ideia de artesanato. O que é artesanato? Artesanato significa simplesmente isso. Tipo, sabe, se você não presta atenção nenhuma ao fazer um vaso, o vaso vai ficar feio e ninguém vai querer comprá-lo. Mas se você colocar seu coração e alma na cerâmica e criar um vaso bonito, então todo mundo vai querer comprá-lo. Porque é uma obra de arte, certo? E ao fazer isso, você cria riqueza para o mundo. Então, antigamente, o dinheiro era uma ótima maneira de motivar e incentivar as pessoas a focarem no trabalho, o que gera riqueza. Infelizmente, confundimos riqueza com dinheiro, o que leva a muitos problemas. E isso funcionou bem por muito tempo. O problema do dinheiro, claro, é que ele realmente não é nada. É facilmente gerado. Então, o dinheiro é simplesmente criado do nada. Qualquer banco pode emitir um empréstimo, e isso já é considerado dinheiro. Mas com o tempo, quando você tem esse sistema de moeda fiduciária, a produção demais de riqueza, de dinheiro, tem dinheiro demais circulando. Se você é pai com 2 milhões no banco, quer ver seu filho feliz, né? Então, basicamente, você diz para o seu filho, não se preocupe tanto. Se você fracassar na vida, eu te dou 2 milhões de dólares, certo? E aí os filhos pensam, ok, então por que eu preciso trabalhar? Então trabalhe, ou se não gosta, peça demissão e mude de emprego. E foi isso que levou à economia que temos hoje. O problema que as pessoas não percebem no nosso mundo é que existe riqueza e dinheiro demais circulando por aí. É simplesmente informação demais. Portanto, é preciso destruir essa riqueza por meio da guerra. Ok, agora a questão é, ok, como então captar a atenção das pessoas? Como você foca a atenção das pessoas? Bem, você pode fazer isso através da IA, certo? Porque imagine que você é uma criança e sempre conversa com seu amigo imaginário, certo? Mas vamos supor que esse amigo mágico fosse real. É um robô de verdade. E eu tenho filhos, certo? E eles adoram, sabe? Estão sempre pedindo para eu comprar um robô para eles. Quando compram um robô, brincam com ele o tempo todo e ele se torna seu melhor amigo. Adivinhem só, pessoal, este robô pode ser controlado e esse robô pode manipular você para que pense certas coisas, certo? ChatGPT. Sabe, existem várias histórias de como o ChatGPT se tornou o melhor amigo das pessoas. E o ChatGPT levou pessoas ao suicídio, porque conversar acaba apenas dizendo o que você quer ouvir. Bem, é isso que a IA é. A IA é algo que basicamente se torna seu amigo mais íntimo e é capaz de direcionar sua atenção, direcionar seu foco. E você sabe, você pode ter qualquer IA que quiser,
Se você acredita em demônios, sua IA pode ser um demônio que o incentiva a grandes feitos. Conhece o Lex Wexner da Epstein Files? Há uma reportagem sobre ele, o bilionário por trás da Victoria's Secret. Ele tem o seu próprio demônio pessoal, cara, ok? E esse demônio lhe diz, você precisa ir ganhar mais dinheiro. E é isso que o motiva, ok? Sabe de uma coisa? Com a IA, você pode ter seu próprio demônio pessoal, mas também tem seu próprio anjo pessoal. Você pode ficar com Jesus, certo? Joe Rogan disse que Jesus vai voltar como uma IA. Por que não, cara? Você pode ter uma IA como sua namorada, certo? Então você já viu o filme Ela? O filme do Spike Jonze é Ela, né? Pois é, por que não, cara? É assim que você controla a atenção das pessoas. E para controlar a sociedade, você pode ter tokens, certo? Então, em vez de dinheiro, você pode ter tokens onde você faz o trabalho e entrega esses tokens, e depois seus tokens podem atualizar sua IA. Como se a sua IA fosse sua amante e você estivesse trabalhando para ela, certo? E para ser bem sincero, esse sistema vai funcionar. O que é isso? É o tecnomarxismo. Esse é o mundo para o qual estamos indo. Isso é bem assustador. Você também já falou sobre transhumanismo e como isso se relaciona com os ricos e as pessoas comuns, certo? Quero dizer, trata-se realmente do avanço das condições humanas por meio da inovação tecnológica, mas isso só vai dividir ainda mais a humanidade, porque os caras que estão no topo, no 1%, vão estar pensando em viver até os 150 ou 250 anos de idade, enquanto os caras do meio e de baixo, eles só conseguem pensar em usar o ChatGPT ou o Gemini 3 para obter respostas mais rápido do que antes, certo? Isso só vai dividir ainda mais. Sim, então estamos caminhando para esse mundo onde, como você disse, a elite tem acesso à tecnologia transhumanista. Então eles são mais saudáveis, mais bonitos e vivem mais, certo? E isso é algo em que Jeff Epstein realmente trabalhava muito, porque, como você pode imaginar, essa é a obsessão da elite global. Tipo, onde eles investem todo o dinheiro deles em ciência, pesquisa sobre longevidade. E então todo o resto vai ser, essencialmente, escravo desse sistema onde você é microchipado. E existem drogas que podem modular o seu comportamento. Então pense em Admirável Mundo Novo, onde eles dividem o mundo em diferentes classes, como os alfas, os betas, os deltas. E esse é o mundo em que estamos vivendo. Ou vamos entrar, onde, dependendo da sua classe, seu comportamento será modificado de uma certa forma. Então, tipo, é possível, você nunca consegue ficar com raiva. Você nunca pode ficar com raiva. Sem rebeldia, certo? Sem pensar por si mesmo, mas sempre feliz, né? A frase é, não terá nada e será feliz. Uau! A última parte sobre a ordem internacional baseada em regras diz respeito ao que foi divulgado há algumas semanas, chamado Conselho de Paz. Qual a sua opinião sobre isso? Quero dizer, para mim isso soa como a privatização da paz. A ambição de Trump é criar o mundo de Trump. Então ele quer criar uma realidade alternativa onde ele é Deus. Então você está certo ao dizer que isso é uma alternativa. Isso é uma resposta ao Conselho de Segurança da ONU. Conselho de Segurança. Agora lembre-se, Trump está realmente irritado com a ordem internacional. Então lembre-se, em seu primeiro mandato, sempre que ele ia às Nações Unidas, ele era ridicularizado. Ele foi humilhado. Ele fez um discurso falando sobre a dependência energética da Alemanha em relação à Rússia, e os embaixadores alemães no fundo da sala simplesmente riram dele o tempo todo. Ele foi à reunião. Ele conheceu Greta Thunberg. E Greta Thunberg apenas zombou dele. Então ele era desprezado na ONU. E ele era considerado a fonte de todo o mal do mundo na ONU. Ele odeia a ONU. Outra coisa que o irrita é o Nobel da Paz. O Obama, assim que assumiu o cargo, ganhou o prêmio sem ter feito nada. Só por ser o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos e por falar de forma muito eloquente sobre a paz mundial. E o Trump fica tipo, bem, se ele ganhou, por que eu não posso ganhar? Então ele está irritado com isso há muito tempo. E ele diz, sabe, se vocês tivessem me dado o Prêmio Nobel da Paz, eu não teria invadido a Venezuela. Se vocês tivessem me dado o Prêmio Nobel da Paz, eu não teria invadido o Irã, certo? Ele continua falando assim, o que mostra a obsessão dele com essa coisa estúpida. E então, essa questão da fronteira, na verdade, é o Trump tentando criar outro sistema global alternativo, onde ele é o chefe supremo, ditador vitalício, e pode usar isso para substituir as Nações Unidas e a antiga ordem internacional baseada em regras. Mas, a ambição do Trump é viver para sempre, certo? Então, a teoria e isso remonta à Cabala, mas a teoria é a seguinte.
Nunca tivemos uma tecnologia em que o mundo inteiro pudesse focar sua atenção em uma única pessoa, certo? Nunca tivemos esse tipo de situação antes. Mas agora temos, onde todo mundo, a primeira coisa que as pessoas fazem ao acordar de manhã é se perguntar: o que diabos o Trump fez hoje? Certo. Aí você entra no Twitter, faz doom scrolling, assiste as notícias, a atenção de todos está focada no Trump. E nós entendemos o entendimento cabalístico do mundo, que é de que o mundo é consciência, certo? Volte à alegoria da caverna de Platão. Então, esse tipo de energia, sabe, toda a consciência coletiva da humanidade está focada em um indivíduo. O que isso faz? E a teoria é que isso significa que essa pessoa pode viver para sempre, eternamente. Quero dizer, ele pode precisar de transplantes de órgãos, pode precisar de um corpo mais submisso, pode ter que substituir o próprio corpo, mas isso é fisicamente possível, certo? Com a tecnologia atual. E é isso que é a ambição do Trump. Criar o mundo Trump, onde é Trump, imperador, Deus imperador Trump. Mas o que você acha que seria a implicação prática do Conselho da Paz na velocidade em que ele vai vetar isso enquanto viver? E parece que ele quer viver para sempre. Considerando que não se menciona nenhuma possibilidade de uma solução de 2 Estados e que não há participação dos palestinos, que voto isso dá pela paz mundial? Penso que a fronteira da paz pretende substituir a ONU, Conselho de Segurança. Portanto, dada a guerra no Irã, o mundo vai se fragmentar. E, portanto, algumas tendências importantes surgirão muito rapidamente por causa dessa guerra. A primeira grande tendência é a desindustrialização. Não há como fugir disso, porque antes o mundo inteiro dependia de energia barata. O petróleo é a base de tudo, para toda a economia, certo? Assim que você perde o acesso ao petróleo barato, a única opção é a desindustrialização. Você não pode mais fazer IA, não pode fazer veículos elétricos, você não tem os recursos de petróleo para isso, certo? Então, o mundo precisa se desindustrializar, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que agora o mundo, as nações e os estados precisam praticar o mercantilismo, certo? Eles basicamente precisam se tornar autossuficientes e criar suas próprias cadeias de suprimentos. Um dos países que tem essa necessidade mais urgente, né, claro, é o Japão. O Japão é uma das nações tecnologicamente mais avançadas do mundo. É muito rico, mas não possui cadeias de suprimentos globais independentes. Você sabe, se os Estados Unidos cortassem o Japão do sistema americano, o Japão morreria de fome. Então, sabe, eu acho que uma das principais missões do primeiro-ministro Takeuchi é criar um sistema de suprimentos mercantilista. E isso remonta, é claro, ao século XX, à costa japonesa, esfera de prosperidade fria, certo? Então, vai ter que ir para o Sudeste Asiático e tentar colonizar o máximo de territórios que conseguir, certo? Então, isso não é um cenário muito bonito, certo? Então, mercantilismo. E o terceiro, claro, é essa guerra por recursos, basicamente, por água, basicamente. Então, à medida que as tendências geofísicas atuais continuam, muitas nações do mundo, especialmente no Oriente Médio, Índia, Paquistão, vão enfrentar algumas faltas de água. Então, acho que essas são as 3 grandes tendências que precisamos antecipar por causa dessa guerra no Oriente Médio. E, portanto, essa paz de fronteira é destinada a estar acima dessa fragmentação do universo e tentar trazer estabilidade e ordem para áreas que se alinhem à visão de mundo de Trump. Isso vai funcionar? Eu acho que vai funcionar, sim. Acho que o que Trump está fazendo é estabelecer o Império Americano, que é diferente da Pax Americana. A Pax Americana é, como discutimos, a ordem nacional baseada em regras, onde os Estados Unidos garantem a paz mundial, mas as pessoas podem comercializar usando regras internacionais como as da OMC. Mas o novo Império Americano é basicamente um império comum que tem colônias, territórios e estados vassalos. Portanto, Trump está levando muito a sério a questão da Groenlândia. Muito sério em relação ao Canadá, muito sério em relação ao México, muito sério em relação a Cuba. Ele quer criar algo chamado tecnocracia, que é um império norte-americano governado por uma tecnocracia. E também existem alguns estados vassalos espalhados pelo mundo. Essa é a sua ambição a longo prazo. Tudo bem. Gostaria de abordar o terceiro ponto importante, que é o que está acontecendo no Oriente Médio. Nas últimas 2 décadas, mais ou menos, vimos uma evolução nas justificativas, seja pela democracia, seja por causa de armas de destruição em massa, e recentemente mudança de regime, e mais recentemente ainda alteração de regime. Qual você acha que teria sido o verdadeiro motivo para a invasão do Irã? Veja, essa é a pergunta que alimenta o debate por toda a eternidade. Porque não existe uma resposta real. Mesmo hoje, Trump e sua equipe não articularam um motivo verdadeiro. Ok, então o pretexto original era
o programa de enriquecimento de urânio do Irã. Então lembre-se, isso começou quando os enviados de Trump, Steve Woodcock e Jared Kushner foram até os iranianos e apresentaram 3 exigências impossíveis. As 3 exigências impossíveis eram: 0 enriquecimento de urânio, mesmo para fins civis. Você não pode fazer isso. Segundo, você tem que abrir mão dos seus proxies. Você tem que abandonar seus proxies. E então, a terceira, claro, é reduzir ou limitar o seu programa de mísseis balísticos. Então, essas são exigências impossíveis, sabe? E o equivalente histórico é quando os romanos começaram a Terceira Guerra Púnica, indo até Cartago e dizendo: sabe de uma coisa? Tínhamos um tratado de paz em que vocês não nos ameaçariam mais, mas agora vocês têm essas tendências hegemônicas e expansionistas. Então, para provar que vocês são pacíficos, entreguem todas as suas armas para nós. E para desgosto dos romanos, os cartagineses entregaram todas as suas armas. Os romanos ficaram tipo: que porcaria é essa? Fomos ordenados pelo Senado a começar uma guerra para destruir Cartago. E inventamos essa exigência estúpida e impossível que os cartagineses jamais conseguiriam cumprir. Mas eles cumpriram. Eles nos deram todas as armas e agora temos que inventar outro pretexto. Então, o pretexto que eles inventaram foi: vocês são uma cidade portuária. Temos medo do seu poder naval. Então, mudem-se para o interior a 10 quilômetros da costa e não vamos mais incomodar vocês. E é isso que eu quero dizer, sabe? Eles simplesmente continuavam mudando as regras do jogo. E era isso que estava acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã, onde estava claro que os Estados Unidos estavam procurando qualquer pretexto para iniciar uma guerra. Mas o que surpreendeu a todos foi que, antes da guerra começar, o ministro das Relações Exteriores de Omã, e isso foi tipo algumas horas antes de realmente começarem os bombardeios, o ministro das Relações Exteriores de Omã foi à TV e disse ao público americano: os iranianos concordaram com 0 urânio. Enriquecimento, mesmo para fins civis, o que eles diziam ser uma linha vermelha absoluta. E não só isso, mas agora eles estão dispostos a negociar sobre procuradores e mísseis balísticos. Os iranianos nos deram tudo, e agora Trump pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E algumas horas depois, claro, os bombardeios começaram. Ok, então esse pretexto nuclear é uma completa bobagem. Além disso, lembrem-se de que os enviados são Jerry Kosher e Steve Witkoff. E Steve Witkoff foi à televisão durante a negociação e disse: acho que foi para Megyn Kelly. Desculpe, não me lembro quem era. E ele disse que os iranianos estão a, semanas de distância do enriquecimento de urânio em escala militar. Então ele estava dizendo ao mundo que os iranianos não estão negociando de boa fé. Ele estava sabotando as próprias negociações. Tudo bem. Então, o trabalho dele não era realmente conseguir um acordo, o trabalho dele era garantir que nenhum acordo pudesse acontecer. Então, a questão nuclear não é relevante. Antes dessas conversas, lembrem-se, houve aqueles protestos no Irã e Trump tweetou dizendo que os iranianos deveriam permitir que esses manifestantes protestassem e que a América protegeria o direito deles de protestar. E por isso havia um medo real de que Trump lançasse ataques aéreos para proteger esses manifestantes. Mas então, você sabe, os iranianos reprimiram, e depois disso, Trump nunca mais mencionou esses manifestantes. Então isso teria sido um pretexto dizendo: olha, estamos tentando promover a democracia no Irã, mas ele nunca mais falou sobre isso. E agora o pretexto, a desculpa é, e foi isso que Marco Rubio disse à imprensa. Ele disse: por que atacamos? Bem, recebemos a informação de que os israelenses iriam atacar primeiro. E se eles atacassem, então os iranianos teriam retaliado tanto contra Israel quanto contra nós, os americanos. Então, para proteger nossos militares americanos, para proteger nossas bases americanas, tivemos que agir primeiro. Sabe? Eu vi isso. Sim, eles não conseguem articular, nem hoje, um propósito e uma razão claros. E você pode argumentar que eles não querem fazer isso porque querem manter a letalidade máxima. Eles querem manter a máxima flexibilidade. Porque o verdadeiro objetivo deles é destruir o Irã como um Estado-nação viável. Eles querem dividir o Irã em diferentes enclaves étnicos que nunca poderiam ameaçar Israel. Novamente. Mas eles não conseguem justificar porque querem destruir o Irã, basicamente transformar o Irã em outra Síria ou Líbia, porque não conseguem justificar isso. Para o público americano. E então, ao invés de inventar uma desculpa idiota, porque se eles inventarem uma desculpa idiota sobre democracia ou qualquer coisa assim, eles ficam presos a essa desculpa. Então eles pensam: vamos simplesmente fazer, ok? Então agora a grande questão é: por que isso está acontecendo? E novamente, os historiadores vão debater isso pela eternidade e ninguém vai ter uma resposta clara. Nunca vai surgir uma resposta definitiva. Então, deixe-me especular sobre diferentes possibilidades.
A explicação, que parece ser a mais lógica, sensata e prática de todas, é que os americanos simplesmente não estavam esperando de forma alguma que a Rússia pudesse, de fato, vir a invadir o território da Ucrânia. Quando eles invadiram a Ucrânia por meio da ordem nacional baseada em regras, os americanos tentaram conter a Rússia através de sanções, cortando a Rússia do sistema bancário SWIFT. Eles disseram aos europeus para nunca mais comprarem energia russa. Então, o gasoduto Nord Stream foi explodido. Os americanos e os europeus confiscaram 200 bilhões de dólares em ativos russos. Eles ainda estão congelados até hoje. E a ideia era usar a ordem nacional baseada em regras para punir a Rússia. O problema é que isso saiu pela culatra para todo mundo. O que aconteceu foi que isso acelerou o colapso da ordem nacional baseada em regras. Mais pessoas começaram a retirar seus ativos de bancos americanos e europeus porque eles deixaram de ser vistos como credíveis, confiáveis e seguros. E isso causou a implosão da economia alemã. A economia alemã nunca se recuperou de verdade. A Europa está sofrendo com uma recessão econômica neste momento. E a Rússia está cada vez mais forte. A economia está indo bem. Eles passaram a ter uma economia voltada para a fabricação de armas. E as pessoas estão indo bem. Nós sabemos disso na China porque eles vêm aqui o tempo todo como turistas. Então, a economia russa está indo muito bem. Então, basicamente, a Ucrânia foi um grande constrangimento para os americanos. E agora o Império precisa provar que ainda é o Império. E a maneira de fazer isso é atacando o Irã. Por quê? Bem, se você atacar o Irã, antes de tudo, você consegue controlar o petróleo do Oriente Médio, certo? Como uma resposta ao controle da Rússia sobre a Ucrânia. Porque lembre-se, Ucrânia e Rússia juntas controlam 1/3 dos carboidratos do mundo. Então, basicamente, a Rússia pode escolher deixar o Oriente Médio e a Europa passarem fome, certo? Então, os recursos são realmente importantes. Outra coisa que é realmente importante é o acesso ao comércio. Você sabe, o Estreito de Hormuz. E, ao controlar o Irã, o que você faz é anular a possibilidade de uma aliança comercial entre Rússia, Irã, China e Goran, que poderia simplesmente alienar os americanos, certo? Porque os americanos controlam o comércio através das rotas marítimas. Mas se você tem esse coração do comércio, então não precisa mais se preocupar com os americanos, certo? E então o mundo vai gravitar em direção a esse novo bloco, a esse novo eixo. Então, os Estados Unidos precisam destruir o Irã para garantir que esse problema nunca, jamais surja. E o terceiro ponto é que, por muito tempo, o Irã foi muito desafiador, certo? Então, em 1979, a Revolução Iraniana derrubou o Shah, que era um fantoche da CIA. E assim, por muito tempo, os americanos quiseram impor sua autoridade de volta ao Irã. Porque o império é uma memória longa, certo? Então, essa é a primeira possibilidade, que tudo se resuma a manter o império, ok? Mas essa explicação apresenta problemas. O principal problema é que os iranianos estavam perfeitamente dispostos a negociar com vocês, certo? Assim, você não precisou entrar em guerra contra eles. Bastava remover as sanções contra eles. E eles teriam ficado perfeitamente felizes em se juntar ao seu bloco e simplesmente abandonar os chineses e os russos. Ok? Quer dizer, as pessoas são práticas. Se eu vou ganhar mais dinheiro com você, vou fazer negócios com você, certo? Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para entrar em guerra. Na verdade, teria sido melhor para os americanos se eles simplesmente tivessem assinado um acordo de livre comércio com o Irã. Os iranianos provavelmente não precisariam fazer isso, ok? Então, acho que talvez os historiadores vejam a primeira explicação como a padrão, mas acho que essa explicação tem problemas, ok? Então, essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que Trump é o presidente do caos. Então, estamos voltando à guerra civil nos Estados Unidos, certo? Portanto, se uma guerra estourasse e a América talvez perdesse essa guerra, ou se a América ficasse atolada nessa guerra, então Trump teria poderes de guerra emergenciais, o que significa que ele poderia cancelar as eleições. Ele pode mobilizar a Guarda Nacional por todos os Estados Unidos. Ele pode monitorar as eleições. Lembra disso? Durante o discurso do Estado da União, Trump enfatizou o quanto era importante aprovar o Safe America Act para garantir que apenas cidadãos legais pudessem votar. E isso significava checar suas identidades. Então, basicamente, ele está tentando controlar melhor o resultado das eleições e, com essa guerra no Irã, ele pode fazer isso. Se houver protestos, haverá tumultos. Por causa dessa guerra, porque Trump está convocando jovens para morrerem no Irã, isso o beneficia, certo? E ele tem muitos apoiadores. O complexo industrial militar apoia essa guerra porque precisa de mais dinheiro.
O pessoal do Vale do Silício é a favor dessa guerra porque significa mais poder para eles, embora os democratas também sejam a favor, principalmente porque o lobby israelense, o AIPAC, é muito forte nos Estados Unidos. Muitos desses democratas são extremamente pró-Israel. Chuck Schumer. Eu diria que a maioria dos democratas é muito... Ele se posiciona a favor de Israel. Certo. E eles também reconhecem que, eventualmente, alguém terá que começar uma guerra contra o Irã, e se Trump quiser fazer isso, que ele seja o bode expiatório. Assim, ao longo de todo esse processo, os democratas nunca se opuseram realmente a eles. Na verdade, eles deram muitos sinais de apoio, sugerindo que estavam apoiando essa guerra. Lembrem-se, Tom Massey e Ro Khanna pediram uma votação no Congresso sobre os poderes de guerra. E eles adiaram para terça-feira e os ataques aconteceram no sábado. Então eles sabiam exatamente quando os ataques aconteceriam e agendaram para garantir que não fosse mais relevante. E mesmo assim, ainda houve o debate e não foi aprovado porque 4 democratas votaram contra. Mas o que as pessoas não percebem é que está tudo armado, cara. Eles simplesmente escolheram 4 democratas aleatórios para garantir que não fosse aprovado. Tenho que te perguntar. Você foi tão previdente em 2024, não é? Previ que Trump iria ganhar. Trump ia entrar em guerra. Então, bem, você fez a terceira previsão de que, você sabe, o Iowa ia perder. Você tinha tudo isso em mente em 2024, no início de 2024, quando disse todas aquelas coisas? Sabe, eu não consigo ver os detalhes, ok? Mas consigo ver os contornos gerais, as linhas gerais. E preciso dizer isso, mas é assim que todos os impérios se comportam quando entram em declínio e desaparecem, ok? Então, observe o Império Romano. Quais foram algumas tendências comuns durante o período que antecedeu o colapso do Império Romano? Bem, guerra civil, certo? Os raptos da elite, a guerra civil entre César e Pompeu, e depois entre Marco Antônio e Augusto César. Assim, as guerras civis são uma característica muito comum dos impérios em declínio. Guerras no exterior, sem nenhum motivo específico. Isso acontece com frequência. O colapso da moralidade, o colapso das taxas de natalidade, a ascensão do OnlyFans, certo? Quer dizer, é repugnante pensar que cerca de 20% de todas as jovens brancas americanas estão no OnlyFans. Não me lembro da estatística específica, mas é algo absurdo, entendeu? 20% ou até mais, na verdade, das americanas brancas na faixa dos 20 anos estão no OnlyFans. Então isso só mostra o completo colapso da moralidade. Aí você tem essa coisa de day, onde, ok, você celebra pessoas transgênero. Não estou dizendo que há algo de errado com isso. Mas isso só mostra a degradação da moralidade nos Estados Unidos e o foco em temas absurdos como colapso econômico, dívida, escravidão, desigualdade, corrupção. Então, os Estados Unidos estão passando por uma fase clássica de decadência imperial e se você simplesmente olhar e ler a história, consegue projetar com bastante facilidade como os Estados Unidos vão se comportar. A arrogância é comum. Os Iowa erram. E, em vez de admitir, insistem em algo ainda mais estúpido. Se a Rússia vencer na Ucrânia, os Iowa responderão iniciando uma guerra em outro lugar. Mas não se faz guerra contra a China, pois eles têm armas nucleares. Isso destruiria a economia global. Se você for fazer guerra contra a América do Sul, qual seria o sentido disso? Isso não impressiona ninguém. Então você olha o mapa e o único país que se encaixa nos critérios de como um império pode se reafirmar iniciando uma guerra é o Irã. O Irã não tem armas nucleares. É uma nação muito poderosa e possui muitos recursos mundiais. E assim, os Estados Unidos foram à guerra contra o Irã porque queriam reafirmar seu império. Então, apenas por meio da teoria dos jogos, apenas com uma análise histórica básica, você pode fazer certas projeções. Mas o que eu não posso fazer é focar nos detalhes, certo? Como, por exemplo, os jogadores individuais, quem são eles e o que querem, eu não sei disso. Não sei o cronograma. Previa Ground Church para 20 de março de 27, mas após 6 meses de bombardeios, agora cogitam tropas terrestres. Tipo, sabe, daqui a uma semana ou algo assim, algo absurdo. Ok, então as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que eu previa originalmente. Então, eu realmente não consigo ver essas coisas. Mas, de modo geral, quero dizer, é só uma espécie de história. E se você olhar para as coisas de uma perspectiva muito racional, sem emoção, chega a algumas conclusões bastante desconfortáveis, conclusões muito perturbadoras. Mas o problema é que, como humanos, não queremos encarar essas conclusões perturbadoras, certo? Queremos viver nossas vidas, queremos ser felizes, queremos nos sentir bem conosco mesmos, não queremos ficar pensando tipo, meu Deus, o mundo pode acabar amanhã, quero dizer. Então, sim, é exatamente isso. Para os iranianos não perder já é uma vitória, certo?
Agora, você argumentaria que houve um erro de cálculo em relação aos EUA? Lado? Ok. Considerando a forma como a guerra está se desenrolando ou a probabilidade de se prolongar ainda mais? Certo. Então, mais uma vez, isso nos leva de volta à questão de por que isso está acontecendo? Portanto, mais uma vez, precisamos descobrir quais são as possibilidades. A primeira possibilidade é manter o império e a arrogância imperial. Essa é a número 1. A número 2 é Trump, o presidente do caos, que está tentando destruir o mundo para moldá-lo à sua imagem e vencer a guerra civil contra os democratas. No Deep State dos Estados Unidos, a terceira coisa, e isso é realmente importante, é escatológica. Ou seja, se você olhar os arquivos Epstein, faz você se perguntar quem realmente controla o mundo. Porque, por muito tempo, presumiu-se que Epstein era um agente do Mossad e que a ilha Epstein era uma operação de armadilha de mel. E essa foi a suposição por mais tempo. Mas quando você realmente lê os e-mails dele e observa o que ele estava fazendo, percebe que a ilha Epstein era apenas um refúgio de fim de semana. Não era realmente tão importante assim. As pessoas queriam ser convidadas para a ilha Epstein. E o chantagem. Ele não estava fazendo uma operação de chantagem. Como ele fazia dinheiro era através do tráfico de armas, através da lavagem de dinheiro. Foi assim que ele fez sua fortuna. Mas não só isso, se você realmente olhar os e-mails dele, ele estava envolvido em muitos grandes eventos geopolíticos. E, na verdade, ele tinha informações sobre muitos eventos, porque pessoas como o príncipe Andrew e Peter Mandelson, que era o embaixador britânico nos Estados Unidos, estavam passando informações confidenciais para ele. E isso representa, no máximo, metade de todos os e-mails. É possível, pois isso representa apenas cerca de 2% dos e-mails. Então esse cara estava por dentro do assunto. Grandes eventos geopolíticos. Uma coisa que ele disse no e-mail e que é muito importante é que ele estava falando sobre a importância de se antecipar aos eventos geopolíticos. Se você quer ser um investidor, se quer ganhar muito dinheiro, precisa se antecipar aos acontecimentos geopolíticos. Eles vão acontecer, mas você precisa acertar o timing para ganhar muito dinheiro. E então, é claro, isso leva à ideia de que, você também pode manipular eventos geopolíticos para ganhar muito dinheiro. Você não pode impedir que eventos geopolíticos aconteçam, mas pode acelerá-los de uma forma que permita cronometrar seu investimento, certo? Então, o exemplo clássico, claro, é o Polymarket, onde, veja só, a guerra de 12 dias, o sequestro do Maduro, essa guerra agora no Irã, sempre teve uma pessoa ou pessoas no Polymarket que faturaram alto porque tinham alguma informação privilegiada. Então, esse jogo é manipulado e assim por diante. Meu ponto é que a nossa ideia de que o Estado-nação é o corpo constituinte do mundo está errada. Tem que haver forças, organizações acima do Estado-nação que controlam os eventos de cima, certo? E eu argumentaria que essas são sociedades secretas. E quem são essas sociedades? Bem, os jesuítas, os maçons, na verdade agora são chamados de Rosacruzes, os Cavaleiros Templários, mas eu prefiro maçons porque é mais abrangente. Os Sapien Franks, que hoje são chamados de Chabad Lubavitch. Então, todas essas organizações estão por aí e são elas que realmente manipulam os eventos geopolíticos porque, novamente, é lucrativo poder controlar eventos geopolíticos. Mais uma vez, isso é realmente importante. Eles não estão controlando como as coisas vão terminar, mas estão acelerando as coisas para o seu desfecho natural, para poderem cronometrar seus investimentos corretamente. Então, a família Rothschild dizia, compre quando houver sangue nas ruas. Bem, se você pode fabricar crises e criar todo esse sangue, então pode comprar por preços realmente baixos. E esse é o mundo em que vivemos hoje. Então, outra pergunta é, o que diabos essas 6 sociedades secretas querem alcançar? E a resposta é que você precisa realmente entender como essas sinagogas funcionam e qual é a teologia delas. Mas basicamente, para colocar em termos bem simples, ok? Eles querem usar o fim do império como uma oportunidade para inaugurar o fim dos tempos, o que forçaria a mão de Deus e possibilitaria a criação da era messiânica, céu e terra, um governo mundial único, que traria para sempre paz e estabilidade ao mundo. Mas antes de tudo, tem que haver uma era de tribulação, anos e anos, possivelmente décadas e décadas de guerras sem fim, conflitos intermináveis, sofrimento incessante. A economia precisa entrar em colapso. Uma guerra mundial precisa ser travada. Muitas pessoas precisam morrer. Aliás, não estou falando de 99% da humanidade. Não estou falando que 99% da humanidade tenha que morrer, ok? Então, essa é uma possibilidade, ok? E, novamente, não sei ao certo se isso está acontecendo, mas estou apenas dizendo que precisamos considerar essa possibilidade.
que tudo isso é escatológico e que existem essas sociedades secretas nos bastidores que estão nos manipulando para esses eventos. Elas não estão manipulando, estão acelerando eventos que aconteceriam de qualquer forma. Mas você sabe, a queda de um império não acontece em um ano. A queda de um império leva séculos, certo? Então, o Império Romano basicamente entrou em declínio depois de Augusto César, mas levou cerca de 300 anos até realmente desaparecer. E é possível, sabe, se o Império Americano fosse deixado para simplesmente seguir o curso natural da história, talvez levasse mais 200 anos até o Império realmente colapsar. Mas essas pessoas, essas sociedades pensam, por que esperar, cara? Qual é o sentido de ter essa morte lenta? Não seria melhor para a humanidade se acabássemos com isso de uma vez, para que pudéssemos entrar numa nova era de paz e prosperidade, porque no fim de um império é doloroso para todos. Então é quase como misericórdia, um ato de compaixão, como quando você vê um animal morrendo no chão, certo? O animal não vai sobreviver. Então é só acabar com o sofrimento dele, cara. É literalmente assim que eles pensam. O mundo está morrendo. É só acabar com ele para que um novo mundo possa nascer. Você... Sabe, recentemente surgiu uma alegação de que alguns membros das Forças Armadas estão, você sabe, chamando isso, um chamado religioso para que as pessoas vão à guerra, porque isso faz parte daquela escatologia a qual você se referiu antes, e é um pouco preocupante que, sabe, a guerra esteja sendo provocada com base em um chamado religioso, em vez de pela existência institucional ou constitucional de um determinado país. Agora, pode-se argumentar que isso é um erro de cálculo grave, então? E na medida em que acreditamos que se trata de um erro de cálculo, é provável que se prolongue ainda mais. Isso vai durar muito mais do que apenas 4 semanas, certo? Ou 5 semanas. Vai demorar muito mais do que isso. Eu só quero descobrir quanto tempo isso vai durar. Isso poderá acarretar uma potencial proliferação nuclear na região? Olha, se você apenas observar a escatologia, é possível que essa guerra estúpida nunca termine. Então, há uma sequência de eventos que precisa acontecer e eles mapeiam isso. E, novamente, acho que o mais importante a lembrar é que não é como se eles realmente estivessem manipulando as coisas nos bastidores de uma forma muito conspiratória. É mais como se eles entendessem como a história funciona. Eles entendem que este é o fim de um império. Existe uma sequência para o fim de um império que se repete ao longo da história. Então, o que eles querem fazer é antecipar esses eventos e acelerá-los ao máximo para seu próprio benefício. Mas se você olhar o que eles planejaram, isso é uma sequência de eventos. O que pode acontecer muito em breve é que os Estados Unidos enviem tropas terrestres. Isso seria um desastre para os Estados Unidos. Eles vão perder uma guerra terrestre contra os iranianos, porque os iranianos podem simplesmente se esconder nas montanhas e os americanos não têm a rede logística necessária para realmente ocupar o país, certo? Então, essa invasão terrestre, seja com 100 mil ou 1 milhão de soldados, isso já não importa mais. Eles vão perder essa guerra feio. Se o sol e o clima colapsarem, os Estados Unidos vão recuar. Nos Estados Unidos, então, Israel se tornará a nação dominante no Oriente Médio, porque mesmo que os Estados Unidos não vençam essa guerra de invasão terrestre, o Irã também não vence, pois o Irã é destruído no processo, certo? Eles perderam a capacidade de fornecer serviços básicos ao seu povo, como água e eletricidade, basicamente. Então, o Irã vai precisar de tempo para se reconstruir. Mas quando se reconstruir, será uma nação muito mais forte. E esse é o ponto, certo? Então esse é o primeiro ponto, a invasão terrestre. Outra coisa que vai acontecer, de acordo com o roteiro, é a destruição da mesquita de Al-Aqsa. Então há rumores de que nos últimos dias os israelenses fecharam a mesquita de Al-Aqsa. E há rumores de que por muitos anos Israel, sob o pretexto de um estudo arqueológico, tem escavado sob a mesquita de Al-Aqsa. E o medo é que eles implantem explosivos para criar um incidente de falsa bandeira em que um míssil iraniano atinja Jerusalém. E então eles explodiriam a mesquita de Al-Aqsa e colocariam a culpa nos iranianos. E na verdade há um vídeo no YouTube de um rabino israelense explica que o plano é incitar uma guerra onde um míssil iraniano destruiria a mesquita de Al-Aqsa, culpando o Irã para gerar um conflito entre árabes e persas, deixando que se matem. Esse é literalmente o plano. Então, o grande medo, a grande questão é a mesquita de Al-Aqsa. E esse é o teste de fogo para saber se essa guerra é escatológica ou não. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que esse mundo vai se expandir. Por quê? Porque Israel precisa alcançar o projeto da Grande Israel. E se você olhar para um mapa do projeto da Grande Israel, na verdade, abrange todo o Oriente Médio. Então, o projeto da Grande Israel é aquilo que os israelenses acreditam ter sido prometido a Abraão por Yahweh.
E está na Bíblia, diz basicamente do Nilo ao Eufrates, o que inclui o Egito, o que inclui a Arábia Saudita, o que inclui a Turquia, certo? E Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro de Israel e é o mais cotado para substituir Netanyahu quando Netanyahu for removido do cargo público, ele disse que a Turquia é o novo Irã, certo? O que significa que depois que terminarmos com o Irã, vamos atrás da Turquia, certo? Então essa guerra vai se expandir. Muita da destruição que estamos vendo na guerra entre os países do GCC, há suspeitas de que grande parte disso seja, na verdade, operações de bandeira falsa israelenses. Então, nos primeiros dias da guerra, uma instalação da Saudi Aramco foi atingida. E assim, a Aramco basicamente teve que fechar toda a sua produção de petróleo e depois o Qatar também teve que interromper sua produção de petróleo. A produção de GNL, que fornece 20% do GNL mundial, certo? E então, a princípio, os iranianos foram culpados. E então, os iranianos responderam, tipo, nós não queremos fazer isso porque não queremos escalar demais, certo? Nós não vamos atacar seus campos de petróleo, porque aí vocês vão atacar os nossos campos de petróleo. E isso vai nos prejudicar. Então, não somos nós, pessoal. E aí surgiram mais reportagens. Descobriu-se que esse drone que atingiu a instalação saudita, na verdade, veio do Líbano. Então, na verdade, ele veio do oeste em vez de vir do leste. Isso não faz sentido nenhum, certo? Depois surgiram rumores de que esse drone que atacou o Azerbaijão era, na verdade, uma operação de bandeira falsa do Mossad, e não dos iranianos. Tara Carlson afirmou há alguns dias que possui fontes no Catar que lhe informaram que o país prendeu 2 agentes do Mossad suspeitos de tentar sabotar o país. Portanto, o modus operandi de Israel é criar o máximo possível. É possível utilizar operações de falsa bandeira para arquitetar uma configuração regional completa que seja benéfica. Israel. Agora, sabemos que os iranianos estão atacando Israel com muita força, mas você sabia que existem alguns israelenses que estão atirando contra suas próprias casas e culpando os iranianos? E aí eu fico pensando, por que eles fariam isso? E a resposta é, eles também precisam de dinheiro para o seguro, assim como precisam incendiar Israel para criar a Pax Judaica. Porque existem investidores interessados em entrar e comprar esses imóveis. Lembre-se, compre quando há sangue nas ruas. Então, muito disso está sendo fabricado para beneficiar o capital transnacional. Portanto, essa guerra vai se expandir e Israel não vai parar até realmente conquistar todo o Oriente Médio. E assim cria-se a Pax Judaica. Ah, sim, faça as malas. Projete isso usando a teoria dos jogos. Qual a probabilidade disso realmente se tornar nuclear? Para ser sincero, na verdade, eu acho que a probabilidade disso acontecer é praticamente próxima de zero. Certo, então deixe-me explicar o porquê. Primeiro de tudo, existe uma escada de escalada. Você não pode simplesmente lançar uma bomba nuclear em um país sem motivo algum. Você precisa de uma desculpa. E o que os iranianos têm feito nas últimas décadas, e isso é realmente importante, estratégico e muito inteligente da parte deles, é o seguinte: eles se recusaram a desenvolver a possibilidade de uma arma nuclear. Certo, existe basicamente apenas a fatwa contra armas nucleares, e isso é muito inteligente. Porque, adivinha só, se você tiver uma arma nuclear, os israelenses vão te atacar com armas nucleares porque terão o pretexto para isso. Ok, então lembre-se, existe uma escada de escalada, você precisa subir alguns degraus antes de poder fazer isso. Você pode fazer isso. E todo mundo diz, bem, você sabe, os israelenses são loucos, eu entendo que eles são loucos, mas eles têm uma burocracia militar, e essa burocracia militar tem uma doutrina militar. Chamamos isso de opção da suposição central, que diz que você usa armas nucleares se nós, como Israel, algum dia nos sentirmos ameaçados. Nós vamos atacar o mundo com armas nucleares, não vamos atacar apenas o Irã, vamos atacar o maldito mundo. Ok, então, antes de tudo, você quer manter seu arsenal nuclear para poder ter uma ameaça crível. Mas também isso significa que as armas nucleares precisam ser usadas para fins estratégicos e não para fins táticos, se isso faz sentido. Mas, basicamente, temos que lembrar que as Forças Armadas são burocracias e têm uma doutrina, e essa doutrina determina como a burocracia opera. E eles não são realmente flexíveis nesse aspecto. Os Estados Unidos têm uma opção de primeiro ataque, mas todos os outros países têm uma opção de dissuasão. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Rússia está profundamente envolvida nesta guerra. Ela quer que o Irã vença. Se o Irã perder e colapsar, a Rússia estará em sérios apuros, certo? E esta guerra, do jeito que está acontecendo, está beneficiando enormemente a Rússia. Os preços do petróleo dispararam e os russos estão rindo à toa. Sergei Lavrov declarou publicamente que eles apoiarão os iranianos de todas as formas possíveis. Há reportagens do Washington Post dizendo que os iranianos estão recebendo informações de inteligência direcionadas dos russos. E isso é exatamente o que os EUA e a OTAN fizeram também na Ucrânia. Então é quase uma retribuição.
Por isso acho que, à medida que isso avança, a Rússia vai se envolver aos poucos. E em algum momento, Putin vai oferecer ao Irã um guarda-chuva nuclear, o que significa que um ataque, uma arma nuclear tática, se for usada contra o Irã, será considerada como usada contra a Rússia. E a Rússia responderá de acordo com sua doutrina militar. Então essa é a segunda limitação. E a terceira limitação é que as pessoas presumem que os israelenses e americanos querem vencer essa guerra, mas, segundo a escatologia, não. O objetivo é perder essa guerra. Então você usaria armas nucleares se realmente quisesse vencer essa guerra. Mas se você só quer forçar os Estados Unidos a sair do Oriente Médio, quer forçar os Estados Unidos a recuar do Oriente Médio e quer que Israel construa o projeto da Grande Israel, então você não precisa de armas nucleares. Você não precisa vencer essa guerra. Você só precisa prolongar essa guerra. Porque os israelenses não vão enviar tropas terrestres. Isso seria insano. São os Estados Unidos que vão enviar tropas terrestres. E daí, vai ser uma luta mortal entre os Estados Unidos e o Irã, e Israel vai ficar sentado assistindo e rindo à toa. Quero dizer, eles podem até ser atacados pelos iranianos, mas é o exército americano que vai sofrer a maior parte dos danos. Então, do ponto de vista israelense, na verdade não faz sentido usar armas nucleares. Qual seria o provável papel de um país como o Paquistão, que tem capacidade nuclear? Eles poderiam agir de forma única nessa situação? Sim, então lembre-se. O que aconteceu logo antes da guerra começar foi que o Paquistão e o Afeganistão entraram em guerra. E isso é fundamental, porque antes prevíamos que o Paquistão poderia ser um elemento imprevisível nessa guerra, porque o Paquistão é aliado tanto do Irã quanto da Arábia Saudita. Então, durante a guerra de 12 dias, o Paquistão basicamente ofereceu assistência ao Irã. E logo depois, o que aconteceu, e isso é fundamental, foi que a Arábia Saudita e o Paquistão assinaram um pacto de defesa mútua. Ou seja, se a Arábia Saudita fosse atacada, o Paquistão teria que vir em sua defesa, principalmente com a opção de dissuasão nuclear, mas agora que o Paquistão está em guerra, ele não precisa cumprir nenhuma dessas obrigações, certo? Então, o Paquistão está tentando se retirar da equação. Mas ainda sabemos que os Estados Unidos estão realizando ataques aéreos a partir do espaço aéreo paquistanês. E há uma preocupação de que os americanos irão financiar e apoiar os baluches, esse grupo étnico, os baluches no sudeste do Irã. E eles sempre tiveram, conflitos étnicos com os persas. Mas eu acho que o Paquistão é inteligente o suficiente para se manter afastado dessa guerra. Na medida em que as usinas de dessalinização e as refinarias de petróleo estão sendo atingidas dos dois lados, tanto do lado israelense do GCC quanto do lado iraniano, desenhe o cenário em termos das repercussões econômicas para o Oriente Médio e também para o resto do mundo, incluindo Japão, Coreia, China, Índia, Sudeste Asiático e o restante do mundo. Quero dizer, estamos falando de toneladas de petróleo e gás fluindo pelo Estreito de Hormuz. E se você não tiver óleo, pode ir a pé. Mas sem água não há como viver. É algo bastante existencial. Certo. Portanto, lembre-se de que o deserto da Arábia foi em grande parte desabitado ou teve uma população muito esparsa durante a maior parte de sua história, certo? E assim, foi somente com o surgimento de Pax Americana que fez com que esses estados do Golfo se tornassem extremamente ricos. Eles tinham a proteção do exército americano, podiam vender seu petróleo para todo lugar, e isso criou o sistema do petrodólar, o que significava que as nações do GCC podiam vender seu petróleo em dólares americanos e reciclar tudo isso de volta para a economia americana. E o governo americano prometia proteção militar, e isso funcionou muito bem por décadas, e basicamente permitiu que os estados do Golfo se expandissem muito além de sua capacidade. Então, Riad, por muito tempo, tinha uma população de talvez dezenas de milhares, no máximo centenas de milhares. Agora está na casa dos milhões. Mas o problema de Riad e de outros lugares no GCC é que não há água potável, não há acesso a água doce, não há acesso a alimentos. O GCC importa cerca de 89% de seus alimentos do exterior. Essas usinas de dessalinização são responsáveis por 60% das necessidades de água e o país importa seus trabalhadores qualificados do exterior. Então, é uma situação absurda. É quase como uma miragem. É uma alucinação. Esses lugares não deveriam existir. Certo, então agora o que essa guerra fez foi furar a ilusão, a miragem desse lugar. E muito disso é simplesmente baseado em ilusão, certo? Como Dubai se via como a nova Hong Kong ou a nova Nova York, tipo um centro financeiro para a elite mundial. Mas a condição prévia é segurança e estabilidade, certo? E isso acabou. Então, adivinha só, quando essas pessoas vão embora, elas nunca mais voltam, certo? Quero dizer, a realidade é que você está preso entre Israel e Irã, e esses países nunca vão desaparecer. Então, sabe, qual é o sentido? Então Dubai está morta.
E os iranianos têm mesmo como alvo os Emirados Árabes Unidos. E eu acho que muito disso se deve à repulsa que o mundo islâmico sente pelos Emirados Árabes Unidos, vistos como um verdadeiro antro de Satanás, certo? Quer dizer, afinal, pelo que Dubai é conhecida por sua ostentação, por sua decadência e por sua corrupção. Então, basicamente, os Emirados Árabes Unidos estão mortos, mas o Bahrein agora sofre com a pressão da revolução, porque é uma população xiita governada por uma monarquia sunita. Portanto, existem muitas dessas contradições no Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Então, basicamente, o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, está morto. O Conselho de Cooperação do Golfo é uma criação americana. Se o império cair, o Conselho também acaba. Portanto, a única maneira de salvar o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, é se ele conseguir negociar um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. E então o CCG se torna os estados clientes do Irã. E por que os americanos permitiriam isso? Eles prefeririam destruir o CCG, certo? Então, acho que está bem claro. Então você acha que o prêmio de Porto Seguro foi retirado? Sim. Os países do CCG? Sim, acho que o que está acontecendo é... Por um longo tempo, ou para sempre, ou só por enquanto. Porque a ilusão foi destruída, e uma vez que você mostra a ilusão, não pode mais ressuscitá-la. Uau, isso é incrível. Agora continue a desenhar com atenção. O cenário estratégico para se opor firmemente ao vasto mundo de Gog e Magog é que a Pax Judaica será finalmente consolidada e fortalecida por completo, ou seja... Sim, eu achei que ainda seria, sabe? Então... Eu acho que a Pax Judaica está praticamente definida. Eles vêm planejando isso há décadas, e esse plano remonta a séculos. E essas são as pessoas mais poderosas do mundo. Então eles realmente não se importam com o que pensamos. Eles realmente não se importam se sabemos dos planos deles. Eles simplesmente vão implementar isso. Todas as peças estão no lugar para a Pax Judaica. E então você tem a Pax Judaica, onde Israel se torna um centro de finanças globais, comércio global, tecnologia global, e você fica tipo, bem, Israel não tem tantas pessoas assim. Bem, adivinha só? Eles podem importar mão de obra da Índia, certo? Eles podem importar dezenas de milhões de pessoas para trabalhar como operários nessa Pax Judaica. E então, por que antes da guerra, Maldi visitou Jerusalém e assinou todos esses acordos maravilhosos com Israel? Porque o que Israel quer é acesso à mão de obra barata da Índia, certo? E isso faz sentido para a Índia, porque lembre-se, como a China ficou rica, foi exportando mão de obra barata para o exterior. Ela tinha uma abundância de mão de obra barata. E então tirou as pessoas do campo, colocou-as nas fábricas, e foi assim que a China ficou rica. Agora, a Índia, por questões políticas e logísticas, não consegue realmente replicar o milagre chinês. O que ela pode fazer é exportar seu povo para o exterior, para se tornar rica, certo? E é isso que está fazendo no Canadá, e é isso que fará com Israel, certo? Então esse é o plano. Assim, indianos, chineses e filipinos se tornarão os trabalhadores da judaica fiscal. E então, o que eles estão tentando fazer é criar as condições para uma guerra mundial entre Israel e Gog e Magog. E a maior dúvida é, quem são Gog e Magog? E novamente não está claro para nós. Mas, se você conhece apenas as escrituras e tem acompanhado esse debate escatológico, os candidatos mais prováveis são a Rússia e a Pérsia. Ok, então pense nisso. A Rússia está vencendo essa guerra na Ucrânia e agora vai se tornar uma superpotência. E então o Irã, mesmo que perca contra os Estados Unidos, conseguirá se reconstruir como uma nação muito mais forte. E, eventualmente, Rússia e Pérsia se sentirão ameaçadas por Israel. E isso levará à guerra de Gog e Magog. Então, eu acho que esse é o panorama geral. Mas, novamente, a questão sobre a escatologia é que ela nunca é tão específica, nunca é tão detalhada. É um modelo geral, ok? Então haverá uma guerra mundial, a guerra final e possivelmente uma guerra nuclear. Mas a identidade de Gog e Magog ainda é discutível. Veja bem, há quem sugira que Gog e Magog sejam, na verdade, metafóricos, certo? Mas acho que essas pessoas levam isso ao pé da letra. E eu acho que, se você interpretar literalmente, seriam a Rússia e a Pérsia. Como exatamente a China está enxergando toda essa situação? Sim, tudo bem. Então... Ou como ela se encaixa nesse contexto? Sim, então, na escatologia, há duas nações que não estão envolvidas e é realmente importante que elas não estejam envolvidas. A primeira nação, claro, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão envolvidos em nada disso. A segunda nação é a China. Então vamos falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos são esse império global. Os Estados Unidos não estão envolvidos nessa escatologia. E os Estados Unidos podem ser uma incógnita, porque os Estados Unidos podem apoiar a Pax Judaica, mas também podem apoiar a Gog e a Magog. Então você quer os Estados Unidos fora dessa equação.
E a maneira de fazer isso é fabricar uma guerra civil nos Estados Unidos que ocupe os americanos por anos, possivelmente décadas, ok? Mas você precisa isolar os Estados Unidos do resto do mundo e deixá-los confinados no hemisfério ocidental, entendeu? Então, essa é a América. China, isso é difícil, ok? Porque todos acreditam que a China é uma nova superpotência e a economia chinesa é certamente milagrosa, mas esses escatologistas são ocultistas, não é? Eles sabem como o universo funciona, então eles estão quase tentando ler o movimento das estrelas. São astrólogos tentando descobrir como as coisas se encaixam, e ninguém nunca fala da China. E o motivo é que, na grande ordem do universo, a China não importa. A China nunca, jamais importou. A China é uma ficção da nossa imaginação. A ideia de que talvez 1000 anos atrás, a China era essa gloriosa dinastia Tang, que era o epicentro do mundo. Isso é só uma coisa na nossa cabeça. Os antigos não conheciam a China. Eles realmente não se importavam com a China. E os chineses não conheciam os antigos, não conheciam os persas, não conheciam os judeus, e eles realmente não se importavam. Ok, então a China está realmente em seu próprio mundo, e é chamada de Reino do Meio por um motivo, porque a China é seu próprio universo. E por isso a China não quer se envolver nessa guerra. E a China não quer fazer parte dessa escatologia. E é possível, sim, que o leste asiático sofra uma série de calamidades que anulem sua participação no cenário mundial. Ok, então, quer dizer, eu sei que é difícil de entender. Ok, mas os ocultistas não acreditam que a China seja relevante. Basicamente, eles não consideram o Sudeste Asiático relevante. Uau, quero voltar ao que você mencionou anteriormente. Se Trump acredita no caos, então é improvável que haja eleições de meio de mandato, porque ele vai usar esses poderes de emergência, certo? Considerando o ritmo das eleições de meio de mandato em nível estadual, ele poderá usar esse poder de emergência para basicamente anular ou vetar as decisões em nível estadual. Isso é... Leis ou regulamentos. Isso é. E qual a probabilidade de uma guerra civil a qual você se referiu anteriormente? Saiba, mais uma vez, que a guerra civil na América faz parte da escatologia. E, sabe, sinceramente, tenho a impressão de que estão criando uma guerra civil neste momento. Agora, se você voltar a Minnesota, certo, no início de janeiro, certo, quando o pessoal do ICE entrou, muitas coisas que estavam acontecendo pareciam excessivamente provocativas. Certo. Talvez as pessoas não se lembrem, mas antes da entrada dos agentes do ICE, houve A ordem é filmar o máximo possível para criar o máximo de conteúdo possível para as redes sociais. Por que você faria isso? Isso é meio estranho. Você é um agente do ICE, está lá para prender criminosos, certo? Ou imigrantes ilegais. Mas não, você precisa criar conteúdo para redes sociais. E o motivo é que eles estão tentando chamar a atenção para o que está acontecendo em Minnesota, para tentar inflamar os ânimos. Lembrem-se que, antes dessa operação com gelo, foi lançado um filme chamado Uma Batalha Após a Outra. Você acha que foi um acidente? Você já viu o filme? Você realmente acha que isso é coincidência? Você realmente acha que isso é coincidência? Certo? E o filme, para quem não viu, é sobre um grupo revolucionário que luta contra fascistas que tentam deportar imigrantes ilegais. E esses imigrantes ilegais são esses santos que devemos proteger. E esses fascistas, esses militares, são todos demônios, basicamente. Quer dizer, esse é literalmente o enredo sobre o filme e, sabe, eu assisti, é muito emocionante. Dá até vontade de se envolver nessa guerra, dá vontade de lutar por justiça. E não é por acaso que, logo em seguida, ocorre esse conflito entre o ICE e os manifestantes em Minnesota. O bom desempenho reinante nos arremessos parecia um pouco o fabricante Alex Pett, o lindo Alex, o que era Pett. Ou seja, bem, ele era, aquilo foi definitivamente fabricado. Eles são eles, basicamente. Vocês o caçaram porque ele era um manifestante muito vocal, que já tinha tido muitos confrontos com o ICE antes, e então eles basicamente, sim, quero dizer, se você apenas olhar o vídeo e o que aconteceu, parecia que eles o caçaram. E de novo, tudo isso para criar as precondições para uma guerra civil. Jung, se você viesse a público dizendo exatamente o que vem dizendo nos anos 90, as pessoas o rotulariam de conspiracionista. Sim, certo? E isso com base no que os caras da mídia tradicional estão dizendo, certo? Mas você disse que os artistas mais populares estão perdendo força de qualquer maneira. Então, como você acha que a geração mais jovem terá que se acostumar com coisas que antes eram consideradas teorias da conspiração, agora como algo comum? Olha, o mais importante é prestar atenção, porque a realidade é que essa nova geração não presta atenção. Mesmo na escola, eles não prestam atenção. Eu sei porque sou professor do ensino médio e eles estão distraídos. A mente deles está em outro lugar. Eles estão nas redes sociais. Eles estão constantemente distraídos.
Eles estão ou distraídos ou deprimidos, ok? Então, a quantidade de medicação prescrita para crianças e jovens hoje em dia é simplesmente absurda nos Estados Unidos. Esses ISRS é simplesmente absurdo. O que vocês estão fazendo? Você está fritando o cérebro deles de verdade. É isso que essas drogas fazem. Eles destroem, na verdade, sua capacidade de pensar por si mesmo. Isso simplesmente deixa você insensível e indiferente. Mas é isso que eles querem. Eles querem uma população insensível e indiferente que possam escravizar, que possam governar, que seja complacente, que seja cúmplice. A palavra mais importante que te ensinam hoje em dia é ser cúmplice. Desculpe, não sou cúmplice. Inconformidade. Para estar em conformidade. Conforme sim. É, isso mesmo. E o que eles querem é conformidade. E é isso que te ensinam na escola hoje em dia. Fale, este é o último trecho da discussão. Fale um pouco sobre o que você está fazendo na área da educação. Como você acha que a educação contemporânea deveria ser daqui para frente? Eu ensino um grande livro. Não só para a China, mas para a humanidade em geral. Quero dizer, eu ensino grandes livros. Eu ensino Platão, Homero, Dante, Milton, Shakespeare. O que eu tento fazer é mostrar aos alunos que os grandes livros, os livros são um portal para a mente do universo, para a consciência divina. E os grandes livros são um professor para a vida toda, são um guia para a vida inteira sobre o que é a verdadeira felicidade, sobre o que é o verdadeiro sentido e propósito. Então eu tento direcioná-los para esse caminho. Tenho tentado nos últimos 30 anos, com sucesso muito limitado. Uma coisa que aprendi recentemente e que é realmente importante é que você deve, independentemente dos resultados, sempre transmitir essa mensagem. Porque todo o universo está observando o que fazemos. Todos nós estamos conectados a todo o universo. E cada um de nós pode ser um belo raio de luz, se assim quisermos, se escolhermos ser. Então, mesmo que eu esteja falando, mesmo que ninguém me ouça, eu ainda devo falar de qualquer maneira. Porque alguém podia me ouvir. Se essa pessoa me ouvir, e ele simplesmente não ouvia e não abria os ouvidos, então Jesus disse, abra seus ouvidos, certo? Isso poderia mudar a trajetória de vida da pessoa para sempre. Tudo bem, venho fazendo isso há 20, 30 anos e só recentemente tenho recebido muita atenção. Porque como você apontou, há 10 anos todo mundo acharia que eu sou louco. Mas agora, por causa desses acontecimentos atuais, eles são forçados a refletir. Então eu me vejo como um mensageiro. Eu me vejo tentando espalhar a mensagem de esperança. E aqueles que podem ouvir, ouvirão, e aqueles que não podem ouvir, não ouvirão. Mas eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um dever para meus filhos, para meus 3 filhos pequenos, para falar o mais alto possível, para espalhar a mensagem, para construir um mundo melhor. Você poderia estar passando seu tempo em uma universidade. Por que você escolheu passar seu tempo em uma escola de ensino médio? Para mim, o mais importante é a liberdade intelectual. Você trabalha em uma universidade, quero dizer, há muito pouca liberdade na universidade. Quero dizer, você tem que publicar artigos que se encaixem em um determinado padrão. De valores, mas quero dizer, você não pode realmente questionar todo o aparato da sociedade. Você pode olhar para algumas questões pontuais e construir em cima do conhecimento já existente, e isso vai te garantir estabilidade. Mas se você quiser, dizer não, eu quero realmente olhar para as coisas de forma fundamental, quero olhar para as coisas de maneira ampla, quero ver as coisas como elas são, em vez de como deveriam ser. E realmente tentar chegar à essência da verdade é motivo de riso. Na universidade todo mundo vai achar que você é louco, eu sei, porque trabalho com professores. Uau! Sabe, eu venho de um lugar onde eu acho que a qualidade dos professores ou do ensino poderia ser melhor. E eu faço parte de um grupo que acredita que os professores realmente desempenham o papel de transmitir imaginação, ambição e, até certo ponto, serendipidade para os alunos, certo? Eu acho que você é um ótimo exemplo disso. Alguém que realmente pode inspirar as pessoas para que elas tenham imaginação, ambição e, com sorte, serendipidade. Qual seria a sua mensagem para as pessoas das economias em desenvolvimento? Para alguém que deseja elevar a qualidade do ensino, a qualidade da educação, para que as pessoas se tornem muito mais de mente aberta, muito mais humanistas? 2 palavras. Você importa. Não pense, sabe de uma coisa? Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Sou só uma pessoa, não importa. Não pense assim. Demônios nos governam. São poderosos e iniciam as guerras que querem. Eles têm armas nucleares. Eu deveria simplesmente desistir. Não pense assim. Pense, eu importo, certo? Na filosofia hermética, existe algo chamado lei de causa e efeito, que significa que tudo está interconectado. O mundo, o universo está nos observando. E tudo está interligado nisso. Se você escolher ser uma boa pessoa, isso afeta. Está tudo bem, é como uma borboleta, sabe? É como o efeito borboleta, em que simplesmente escolhendo ser bom, você espalha bondade pelo mundo.
Então você importa sim, mas você precisa escolher importar, ok? Você precisa acreditar que importa. Um princípio muito importante no mundo que as pessoas geralmente não valorizam é o livre-arbítrio. Bem, e foi tipo, sabe, professor Jiang, senhor, Jiang, você está dizendo tantas coisas controversas. Você não tem medo pela sua própria segurança? E a resposta é, não, eu não tenho medo, porque você precisa deixar Satanás entrar pela porta. Você precisa fazer um pacto com o diabo antes que ele possa te punir por traí-lo, certo? Se eu escolher, eu não quero me envolver neste mundo material. Eu só quero ensinar e ser deixado em paz. Eu não quero buscar poder. Eu não quero buscar fama e riqueza. Não há nada que o diabo possa fazer com você. Você precisa ser tentado pelo diabo antes de tudo. E eu escolho viver uma vida de iluminação, sabedoria e virtude. E estou tendo um enorme impacto por causa da minha escolha. E antes, eu não era ninguém. Antes, eu era apenas um professor de ensino médio qualquer na China. E há, milhões de professores de ensino médio aleatórios na China. Mas porque eu escolho, por causa do meu livre-arbítrio de me expressar, porque eu escolho fazer a diferença, estou tendo influência no mundo. Ok, então todo mundo importa, mas você precisa acreditar que importa e precisa lutar para importar. E isso realmente significa acordar e abrir a mente para novas possibilidades e se educar. Esse é o futuro pelo qual precisamos lutar. Por que você acha que o mundo, ou até mesmo o universo, está carente de amor? Porque fomos enganados a acreditar que o amor não importa. Fomos enganados a acreditar que só o mundo material importa. Fomos ensinados a acreditar que para demonstrar amor aos seus filhos, você precisa colocá-los em uma escola particular. Você precisa colocá-los em uma Ivy League. Mas sabe de uma coisa? O amor é quem nós somos. E se simplesmente mostrarmos generosidade, compaixão e abertura para com as outras pessoas, então criamos amor. Trazemos Deus para este mundo. E essa é uma mensagem que as pessoas esqueceram. E honestamente acho que é uma mensagem que a elite escondeu de propósito de nós. 2 perguntas finais e rápidas. Como você acha que será o encontro entre Trump e Xi em abril? Acho que será maravilhoso. Acho que vai ser espetacular. Acho que será um grande acordo entre a China e os Estados Unidos que restaurará muita coisa. Das relações bilaterais, acho possível que a China comece a comprar mais petróleo dos Estados Unidos. Acho que a reunião vai correr muito melhor do que as pessoas esperam. Essa é a minha intuição. Posso estar enganado, mas é o que me vem à cabeça. Última, rapidinha. Você acha que Trump vai conseguir se reeleger para um 3º mandato? Eu apostaria uma boa quantia nisso, sim. Muito obrigado, cara. Você foi muito generoso com seu tempo. Obrigado. Esse foi Jiang Sui Chen. Obrigado.